Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como o Negão. E por mais que meu amigo Humberto esteja aqui do meu lado, hoje não falaremos de kart. Exato. Hoje é diferente, né, Lê? Hoje é um pouco diferente. Nós não conhecemos também sobre o tema. Iremos aprender com os nossos exploradores, amigos aqui. A resenha estava muito boa em off. E vamos falar um pouquinho sobre drone. Ó, estou com a camisa. Olha aí. Vim até com uma imagem assim, meia. Para poder explorar do céu. Vim no tema hoje, vim no assunto. Bom, e assim, hoje eu vou apresentar os nossos convidados e convidados ilustres a partir do Torto, já agradecendo o Torto logo de cara, né, que apresentou esse pessoal, essa galera do bem aí, bacana. E, gente, agradecendo toda a interação de vocês no canal, curta, comenta, compartilha, inclusive esse vídeo, tá? Bom, vou apresentar os nossos convidados. Começando com o que acabou sendo o meu primeiro contato, que é o Christian, né? Isso, Christian. Diferente, o nome, eu falei assim, "Putz, como que eu pronuncio o nome? Christian, como que é? Bom, agradeço desde já, Christian, a sua presença aqui no Pode Tudo e Mais Um Cast. E, bom, vou apresentar todo mundo e já te dou a palavra, tá? Valdir aqui também, um tirador de sarro, tá? Pra caramba, esse cara com certeza tem muita história pra contar, né? Ivens. O Ivens e o Marcel, Isso. tá? Então assim, todos devidamente apresentados. Humbertão, O quarteto hoje vai nos levar às alturas Mas com às o conteúdo, alturas. no bom sentido. no bom sentido, com certeza. Que aqui, eu não posso dar mancada pra esses dois aqui, não, que já iam tirar uma onda da minha cara já. Não, mas poxa, o Valdir é o senhor duplo sentido. Deu pra perceber mais ou menos em off, assim, então, Que isso. né? É isso aí, galera. Boa noite a todos aí. Mais uma vez estamos aqui. E hoje a gente vai falar um pouco de um universo que eu acompanho, conheço muito pouco, mas me deslumbro com o que nos proporciona, né? Então a gente vai falar do universo um pouco de drone. Por sinal, drone se pilota, se dirige, se comanda, como que Se pronuncia pilota. isso? se pilota? Piloto de drone, é. Eu Aí você pode ser um piloto recreativo ou um piloto profissional. já vou aproveitar o gancho. O que muda das duas categorias? Muda, no piloto recreativo você tem mais limitações de voo. Não é qualquer lugar que você pode voar. Só que também você tem menos obrigações assim em termos de burocracia. No piloto profissional você exige uma documentação a mais, você precisa ter seguro. Só que você consegue explorar ou filmar locais que às vezes até é proibido de um drone voar, desde que você faça as devidas solicitações. Tá. Então você tem um pouco mais de liberdade no piloto profissional com a devida responsabilidade. Tá, que tem que ter muita, que a gente vai Sim. entrar nessa parte aí. Mas vamos lá. Onde começa a história de vocês quatro? Quem foi o pioneiro, vamos falar assim? Como nos conhecemos, eu acho que o Marcel aí já tá até coçando aí pra contar. Não, que- foi em 2017, né? O Marcel com certeza foi o que agrupou a galera, né? Eu comprei o drone o meu primeiro drone foi lá para agosto, setembro de 2017. E na época, eu não tinha lugar para voar, era meio assim, onde eu vou voar aqui, você fica meio perdido, não conhecia ninguém, né? Porque a gente via vídeo no YouTube, não tinha muita coisa de vídeo no YouTube na época, hoje tem muito. Estamos falando de 2017. 2017, Coisa faz recente, né? Muito tempo. E a legislação era bem mais flexível, inclusive. Bem mais Porque na flexível. verdade não tinha como tem hoje, né? Essas regras, tal, era um negócio um pouco mais solto. Aí existe um grupo de drone em São Paulo, chamado Droneiros de São Paulo, e né, eu comecei a fazer parte do grupo, foi onde todos nós estávamos aqui nesse grupo. É porque você tava com equipamento caro na mão. Tipo, eu comprei o drone e um equipamento caro. E onde eu vou voar com isso? Sozinho. Isso. Esse é o grande problema de quem começa, assim. Quem compra um drone, vai voar Isso. onde? Com quem? Sozinho. É. O cara encosta, passa o drone, né? Então você tem medo disso. Por isso que é bom você sempre ter pelo menos 1, 2, 3 para ir com você. Mas a gente não tinha isso na época. Eu não conhecia ninguém que tinha drone. Aí que teve. Então, esse mas grupo. aí a gente entrou num grupo do WhatsApp chamado Droneiros de São Paulo, né?
E aí eu fiquei conhecendo o Marcel, assim, a gente conversava um pouquinho ali, mas não sabia. Aí eu fiquei sabendo que ele era do ABC. Ele é de São Bernardo, eu sou de Santo André, né? E a gente começou a conversar, porque o pessoal sempre marcava voo em São Paulo, lugares mais longe pra gente. A gente ia em alguns eventos, só que às vezes a gente queria voar um pouco mais perto, né? E um negócio mais rápido. Aí eu comecei a conversar no particular com ele. Aí a gente começou a fazer uma amizade, de ir a alguns lugares, chamar um ou outro a mais para acompanhar a gente. Foi aí que a gente conheceu o Ivens e o Valdir, no Pacaembu, né? O Ivens eu conheci no Pacaembu. Porque toda segunda-feira tem o pessoal se reúne no Pacaembu Pra poder brincar de drone. para poder voar. Não, eu acho que foi lá funciona? no Alphaville. Eu conheci Desculpa o a Ivens, expressão brincar, O tá? primeiro que eu conheci foi o Ivens Não, a gente foi lá e o no... Valdir. Foi na... Você eu conheci na Represa do Guarapiranga. Na represa Não, comunitária. na represa, Na represa. Na represa. Na represa do Eu lembro aquele voo lá, com o voo doido com o Spark lá do Itaquerão. Isso, voo foi meu primeiro voo ali. Em frente ao Itaquerão, tinha perto do estacionamento ali, onde agora estão construindo acho que é um SESI ali. Tá construído faz uns anos que estão construindo. E ali era um terrenão, tipo do estacionamento, que tinha um pessoal que fazia negócio de carta lá, umas motos lá faziam, e tinha uma outra parte que tinha o pessoal do drone e do aeromodelismo. Então ele reunia pessoal grande ali. O drone pode ser considerado algo mais conectado a prazer e lazer? Ou como que vocês percebem o drone? Pra mim, falando especificamente por mim, no começo era prazer e lazer. Ainda é, se for ver, né? Só que agora ele tá caminhando para um lado um pouco mais profissional, né? Até porque a gente tem canal no YouTube, canal monetizado, então a gente acaba levando um pouco mais a sério isso daí. Antigamente a gente escolhia um local aleatório e ia voar, né? Um local que daria pra gente voar. Hoje não, a gente seleciona melhor o local. É um local que a gente vê que vai dar uma história boa pra contar. E ele passou a ser uma ferramenta pra gente. E não o nosso fim primário que era no começo. Hoje a gente não vai para qualquer lugar para voar. Tá. Entendeu? Esse é o porém. É. Hoje a gente sabe qual o nosso canal, qual que é o segmento dele e a gente é ali que a gente vai. E se for para qualquer lugar é para treinar. É para treinar. Para treinar as habilidades Então, a de gente voo. tem amigos que estão no drone, que não faz isso que a gente faz, né? E esses amigos a gente até acompanha para treinar. Mas nada, a gente não coloca no nosso canal. Mas normalmente treino é em lugar específico, né? Na verdade, a gente falou qualquer lugar, mas normalmente clube de aeromodelismo. A gente vai para treinar o drone. Mas tem uma diferença de drone em relação a drone, no caso, né? Eu antigamente, eu achava que drone era um pipa eletrônico, algo que subia, você ficava olhando e descia e acabou. Então, para mim, eu não via muita graça nisso. Foi quando eu conheci o FPV mesmo, que é você realmente pôr um óculos aqui e tudo que o drone vê, você vê e você desaparecer, ir embora com o drone 1 km, 1,5 km e você não tá nem vendo. O É drone como tá se aqui, ó. você tivesse no drone. Isso que fez a gente ficar, tipo assim, todos nós, né? Ficar, tipo assim, apaixonado pelo drone. Por causa visão em primeira pessoa. FPV é visão em primeira pessoa em inglês. Então, eu pra mim, eu falo particularmente, me apaixonei por isso, aí foi onde eu conheci eles todos. Foi por isso que eu comprei drone, foi onde se conhecemos e estamos até hoje. E hoje, o pessoal fala assim pra nós, puta, meu, uma amizade legal tal, e eu não tenho amigos pra voar igual vocês. A gente tá sempre O desde o pessoal começo. vive comentando, nossa, Esse é o queria começo. ter essa amizade que vocês têm, sair com vocês. Mas é entendeu? bacana que isso que também vai compondo as histórias com vocês, né? Exato. E, por exemplo, cada um tem um canal no YouTube aqui. Só que quase 100% dos meus comentários se refere a vocês e não a mim. Sim. No deles é a mesma coisa. E me fala uma coisa. O começo, vocês lembram o primeiro voo de cada um de vocês? Chegou o drone em casa lá. Eu lembro. E aí? Melhor não o meu- contar. Porque eu acredito que comprei. nem tudo sai perfeito Não, como é não hoje. Eu sai. queria saber dessa história. O que aconteceu da história de cada um de vocês? Como é que- Aqui, É. ela falou, melhor não contar. Agora tem que contar. Não, porque a gente assistiu tanto vídeo. Antes do meu drone chegar, eu comprei um Phantom 3. Que era o top na época, o Phantom 3 Tem Pro. imagem, ô Rafa, do drone, pra gente saber falar de modelo assim, do que a gente tá... É o drone que todo mundo acha que é drone. Quando fala em drone, o cara pensa aquele Phantom, aquele branco. Sim, sim. Parece um Verdade. fantasma. E aí chegou isso comprei no Mercado Livre, né? Pode falar aí. Aí, Já falou? aí chegou isso em casa. Pô, desesperado, chegou em casa.
Aí, de tanto assistir vídeo, eu sabia pilotar, montar ele, fazer tudo, calibrar tudo, sem ter ele. Quando você chegou na minha casa, eu precisava de um lugar enorme para voar aquilo. E onde que eu vou voar aquilo? Com quem? Peguei minha esposa, pegamos um carro, onde eu ensinava ela a andar de carro em Osasco. Aí fui lá. Isso que é o Phantom. Isso. Aí cheguei lá, Ele é grande. nem calibrei nada. É grande, o Phantom é grande. É grande. Enorme. Eu sou o único que tenho ele até hoje. Aí eu já levantei voo, sem calibrar, sem nada. E fui pra... Manda foto pra mim no WhatsApp. Você consegue? Manda pro negão. Alguém manda pro negão, negão me manda. Manda pra mim. Manda pra Porque mim, Vinícius, esse manda é o pra mim drone eu que mando pro todo negão. mundo, assim, praticamente todo mundo já teve um. Ele é o... Vamos falar assim. É o mais fácil de se... É um drone inicial para iniciante? Não, hoje já é tecnologia atrasada. É, já é muito atrasado. É tipo um iPhone É um dinossaurão, vai. Um dinossaurão. Mas ele serve bem, por exemplo? Serve, mas é muito trambolhão, pesado. Pra fazer o que nós Já não- faz você hoje, já não acha mais peça de reposição, bateria. Você falou de regular. Existe regulagem no drone? Sim, você tem que calibrar ele. Ele chega, vem numa caixa. Você tem que calibrar, tem que atualizar ele. Você tem que, sabe? Ativar. Você tem que ativar ele. Mandei pra você. Então, Baratinho, precisava tô te fazer mandando. tudo isso. Eu liguei ele, coloquei ele lá e já levantei voo. Depois que eu voei um tempão, só tinha uma bateria, eu falei, eu não fiz nada. Essa calibração que ele falou é da bússola. A bússola. Você Senão tem ele que- fica meio bobo, entendeu? Ele perde a referência. você tem que calibrar a bússola. Mandei E- no grupo, tá barato. E quando eu tava sozinho lá, tava eu e minha esposa, mano, aquele negócio, eu tinha pagado, na época, eu paguei uns quase 5 mil reais. Chegou uma meia dúzia de motoqueiro. Aí levaram, aí já levaram a mulher, levaram o carro, se deixar o drone tá ótimo. Depois não sabe porque a mulher É, tá brava com ele. Ela não vai assistir isso. Não temos problema com isso, hein? Essa parte não vai pro corte, não. Vai fazer um corte exclusivo, né, Lê? Aí foi onde o primeiro voo foi aí. O meu primeiro voo. E o resultado? E caí com o drone. Porque você controla. Eu não tinha muito bem. Aí eu tava indo, de repente eu puxei pra baixo. Ele desceu de uma vez. Só que desceu num gramado. Eu tava do lado, eu vi isso aí. Mas Não foi esse. Não foi esse? É Não, outro? Foi outro. Ó, Bateu e o que rolou? você viu é que ele veio rolando, rolando. capotando. Esse é um Phantom. Isso. Phantom 3. Esse é o Phantom 3, né? Então, mas ele é grandalhão pra caramba, né? Mas não é essa É, ele é câmera, desse não. tamanho assim, ó. Não, esse é o standard. Mas aqui você encaixa a câmera que você quiser ou é o Não, já vem nele. Já vem nele. Esse, o Phantom, acho que o Phantom 3 em diante, né? É, O 2 e o 1 você tinha que colocar uma GoPro da isso, vida. adaptada. Ah, então ele é. Não sei qual que é a dimensão. É mais ou menos desse tamanho aí que É tá. esse mesmo. É isso aí. Cara, é grandalhão mesmo. É grandinho. Nossa, eu tava... Hoje tem drones bem menores. Eu tava jurando que era um drone tipo de brinquedo, Não, assim, isso um é um pequenininho. Hoje, Ah, a devia ter trazido o tecnologia, drone. hoje a tecnologia é muito maior e bem pequenininho. E faz muito mais coisa. Esse Phantom aí, por exemplo, se você for colocar. A gente ainda tem uma mochila. Parece que você vai entregar pizza. iFood. Grande. Mas, Marcel, você tem o Phantom porque é saudosismo ou... Eu tenho porque eu falo pra eles, sabe aquela coisa de... Meu canal inteiro foi levado por ele. Tá. Aí eu fico naquela, putz, meu, O apego. vender esse drone, cara, bate no coração. Não, e daqui a 10 anos, 15 Por anos... lógica, eu teria que ter vendido já, porque ele tá cada vez perdendo mais valor. Eu tinha 2 Phantom 4. Aí apareceu uma oportunidade, né, Ivan? Eu aproveitei e vendi o meu De também. uma empresa, uma cooperativa, pedindo se tinha interesse em vender. Eu vendi os 2, ele vendeu o dele, Vendi que era o o mais avançado ainda, que era o Pro, né? É o 4 Pro. E o que muda é só... Não, muda um monte de coisa. A câmera, a tecnologia de transmissão de sinal. Sensoriamento. Sensor lateral embaixo, colisão, sabe? Tá. Hoje o atual, a gente tá falando do Phantom, esse era o 3, né? Esse era o 3, O atual hoje é o quê? Parou no 4, não E foi mais. Aí descontinuou. começou a linha E Mavic. outras famílias de drone. É outras marcas. Inclusive, atrás drone de corrida, que é o DJI-FPV. Não, todos são DJI. Muda modelos. E o que é interessante que o Valdir falou, tem sensor de colisão, né? Tem. E como que funciona esse sensor de colisão? Se a pessoa for Se você ativar ele, assim, é como se fosse ultrassom, se não me engano. É ultrassom, ele joga Ele lá. vai lá e, tem um obstáculo, aí ele para. Ele mesmo desacelera e para. E você dá pra frente, ele não vai. A comando ele não vai. Aí tem uns que tem na frente, tem uns que tem do lado também. Aí quer dizer, não adianta nada. Você tem na frente, mas você tá
voando com o drone de lado, ele bate de lado o sensor. Né? Sim, sim. E tem uns que tem tudo, né? Tem que toda a volta. em volta dele todo. Mas basicamente quando a gente voa, a gente desliga o sensor. É. Que atrapalha. Porque nossa- atrapalha. É porque a nosso tipo de pilotagem, a gente quer entrar nos locais, nos buraquinhos pra mostrar. E aí o sensor trava tudo. Lembra que eu falei FPV? Sim. Embarcado, você embarcado no óculos. Aí a ideia disso é você ir em qualquer lugar. E com o sensor ligado não dá. É, porque aqueles rasantes, aquelas passando bem Isso. pertinho, pra dar aquela sensação. Aí você imagina, o sensor vai e pá, para, Fica estragando o vídeo. estraga. Ah, tá. Você Então a perde a gente filmagem, desliga. né? Você Então- tá indo fazendo aquela cena, de repente o drone para. Você perdeu a filmagem. Tá. Hoje o drone eu vejo que ele é utilizado de diversas formas. Seja lazer, seja comercial, seja... Pô, parece que até fazendas o pessoal tá fazendo monitoramento através de drone hoje, consegue... Pulverização. É, e a gente tem falando nesse momento atual. Vocês conseguem imaginar o que vai ser a realidade de um drone daqui a 10 ou 20 anos? Eu já ouvi falar que vai entregar pão na minha casa, um Vai, dia vai chegar. vai que já tá rolando. Eu mas- escutei isso. e- eu eu falei, acho- A Amazon nos Estados Unidos Eu- tem entrega eu- com drone, né? eu acho- E todo mundo vai ter um drone, igual um celular. Eu acho que vai entregar gente também, porque vai ter aqueles grandão, que é aqueles VTOL enorme lá, que vai transportar do aeroporto para o centro da Você cidade. falou, a cegonha agora vai ser um Não, drone. eu acho que vai ter uma linha, sabe? Quando, Igual... quando ele falou todo mundo vai ter um drone, hoje todo mundo tem um celular. O drone nada mais é que uma câmera que voa. Então vai ter, eu acho que vai chegar no nível de ter um drone portátil, que a pessoa não precisa nem saber pilotar. O drone hoje já faz... Se você dá coordenada. Se você programar ele no computador, ele traça uma rota que você programou. Então eu imagino que no futuro vai ter um drone que vai ser junto com um celular, alguma coisa, que a pessoa dá, eu quero fazer um take de mim aqui com a minha família, e o cara aperta, faz sozinho, a pessoa não precisa nem pilotar. Os de hoje, de uso de vocês, tem esse esquema de você mandar ele para um destino específico? Tem. Igual do Waze, você colocou lá e... Você entra no Google Maps da vida, você traça toda uma rota. Eu quero que ele vá nesse ponto, nessa altitude, aí do vai jeito pro outro que você quer que ponto. grava, do jeito que você... O que você quer fazer, ele faz. Aí você joga pro drone, aperta um botão, o drone faz Ele sozinho. vai no campo. sozinho e Mas volta depois. nós não utilizamos esse tipo de voo. Para nós A gente não a faz. nossa ideia nós Não não é. Mas é fazemos possível. isso. Mas É é possível, mas não fazemos. É, porque assim, se for colocar pra uma pessoa assim mais leiga, né? Ela, pô, vou pegar um drone, eu quero mandar num lugar específico, eu quero ver alguma coisa ali. E montar um roteiro mesmo, montar um roteirinho. Se a pessoa tem essa capacidade, ok. Né? E o bom disso daí, de você montar um roteiro, é que você não fica refém ao sinal de rádio. Porque ele faz sozinho, independente do que... Porque o que acontece? Nós, com drone, por mais que os drones hoje tenham uma tecnologia onde tem um sinal forte, a gente perde sinal dependendo se tiver um prédio na frente, se tiver alguma coisa, a gente perde sinal por trás. Fazendo esse tipo de voo, né? O GPS leva ele. Então você apertou aqui, ele faz todo o trajeto sem depender de rádio, então ele não perde sinal, nada, porque Tudo via satélite. tudo via satélite, faz tudo e volta. E ele trabalha com essa sincronicidade de sinal, satélite e rádio ao mesmo tempo, ou você tem Você que... pode desligar. Se você quiser, você pode desligar o GPS. Aí o drone fica conforme o vento. Com o GPS, ele fica travado. Se você empurrar ele faz isso aqui, ó. Não sai do lugar. E alguém já perdeu o drone? Quantos? Não, tipo vocês, assim. Quantos? Perguntar quem não perdeu o drone é difícil. Quantos? É difícil. E o Willi... Deixa eu ver. Esse fantasma Deixa eu contar no dedo. Deixa eu contar dentro no- d'água. Um caiu dentro da água. Dos dois caiu dentro d'água. Meus dois caiu dentro da água, que eu posso dizer que eu perdi. Um Cara, DJI mas- FPV e um Altel Evo Nano. Você também perdeu um dentro da água, né? Lá em Peruíbe. Eu perdi um em Peruíbe, o Phantom 3, esse aqui. E na ó. represa também, né? E o na Guarapiranga, um Phantom 4. Agora Lindo, maravilhoso, novinho. Agora a piranga meu foi o Altel Evo Nano. Você fica assim, Pousou ó. dentro d'água. Você fica A com o gente, controle na mão. a gente vai colocar Tchau. agora acho que essa imagem de onde que é, Buratinho? Ah, Esse é da Ilha da Conganha. esse vídeo foi fantástico. A hora que eu Não, vi que o você Torto tem- apresentou, É. eu falei, caraca, meu. Esse vídeo tá com quantas visualizações já? Ele tá com quase 1,5 milhão de visualizações. No canal Nose Drone. E hoje eu tô aqui, ó, em Caraguatatuba. Não, você tem que ver a gente dentro da casa, ele filmando. Porque a gente ia os quatro, assim, ele fica com óculos, ele parece um cego. E a gente vai pra lá, vem pra cá. E a gente se É porque a escondia gente nos não cômodos. quer aparecer na filmagem, a gente Então, quer mostrar o tinha- local, né? o drone chegava de um lado, a gente corria pro outro cômodo. Era se filmando, isso era piada. Sim, o pessoal de casa tá vendo as imagens, gente. É fantástico.
Eu achei muito bacana. Eu pirei, Não, e, eu bom, pirei nesse... Dá pra esse gente lugar- ver, acompanhar daqui. Esse lugar aí é muito especial, a gente conhecemos ele faz pouco tempo, né? Pouco tempo, é. E não tinha quase nada na internet a respeito. Tenho certeza que você vai gostar. E vocês foram tudo juntos. Fomos todos os 4 juntos. Mas o Nós e Drone é só seu. É só meu. Só dele. É só meu. A propagandinha boa que eu já recebo. Jabazinho. Mas é isso aí, pô. Canal monetizado é outra coisa, né? E a gente, na verdade, a gente mostra toda a aventura, desde quando a gente chega no local, o que a gente quer fazer. Tá vendo? A gente indo lá com o botezinho, chegando lá, o que a gente vai fazer. Não foi toda uma- sim facinho não, viu? Que tá Toda uma parecendo. estrutura aí, hein? Esse barco sair daí deu trabalho. Não, é que editado parece que não deu trabalho nenhum, né? É, dá um trabalhinho assim, tá? Não, e esse cara, Não, mas quem empurrou o barco quem empurrou o barco foi o Chris. É, Tava todo mundo de calça jeans. Quem na praia. Caraca. é porque a gente vai entrar no meio do mato pra explorar, não dá pra ir de bermuda, né? Aí quando o cara veio de barco, Manga comprida, tudo. imagina nós com calça, Bota. bota pode e dar tendo no mato. que entrar no mar pra poder. Aí ninguém queria entrar no mar, então o cara teve que trazer o bote até a areia. O máximo possível para molhar o menos possível. Aí quem disse que ia até o mar, que voltava pro Ah, mar? você viu o restaurante lá? É. Era o restaurante lá atrás. Aí quando eu cheguei no restaurante, tirei a bota, tirei a areia, enxuguei um pouquinho a água pra poder andar no mar. Esse nome aí foi isso. Esse aí eu coloquei aí o Google que falou. É um nome armênio, né? Do que era do ex-proprietário da casa. E a gente conta toda a história ao longo do vídeo, de quem que era a propriedade, o que a pessoa fazia, né? Então, assim, tem bastante pesquisa também no... E pra criação essa do gravação, por exemplo, assim, vocês passaram o dia inteiro. Foi o dia todo. E com qual frequência vocês vão viajar, assim? A gente vai uma vez, 2 vezes por mês. É assim, Uma semana, mas ia um de final de 15 em 15 dias, É, antigamente. é. Era de 15 em 15 dias a gente ia. Porque era mais intenso Aí o as negócio. esposas começaram a boicotar. Não, acho que Não, aos nem poucos, nós mesmos fomos aos poucos. Hoje a gente vai uma vez por mês, às vezes a gente fica um mês e mês, né, um mês um pouco mais. Às vezes a gente vai no mês 2 vezes, 3 vezes, depende muito. No meu caso, a minha esposa no começo, as esposas iam, né? Aí chegou uma hora que a minha falou, não vou mais nessas roubadas não. Essas aventuras de vocês não é pra mim não. Pô, nesse episódio, Pode ir sabe, sozinho. sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Na hora que vocês estavam já dentro da casa, que vocês sobem, que tem aquele piso de madeira, É. a única coisa que eu pensava, meu, esse piso podre aí, vocês pensam no Canal, risco? a gente pensa, a gente Ah, olha. Ele É que não você viu Lá o na Hotel Ilha Yara. Nazista, a gente entrou num piso que tava totalmente podre. Não, E o Hotel Yara? o Hotel Hotel Yara. Yara. Hotel Yara. Hotel Yara você não viu, sim, é em Curitiba. Não, Tinha uma- Curitiba não, é Paraná. Curitiba. Paraná. Por baixo você já via que tava podre, depois a gente subiu. Hotel Yara Não, porque tava esse inteiro, vídeo, ele assim, inteiro Não, esse aí detonado. tava novinho. Esse tava bom. Esse eu tava- fiquei assim e falei, Tava meu, bom. se quebra, meu. Não, a esse gente tava já bom, passou vários tava bom. apuros aí. Vários apuros. E detalhe, é vocês que fazem, não é uma equipe de produção Não. que tem por trás. Tinha uma equipe aí por trás. É, até o salva-vida. A Discovery tava aí É ajudando a que gente. a equipe não aparece, a gente não deixa- Tinha um helicóptero já. É igual o Rafael, ó. O Médico, Rafael não aparece tudo, aqui no né? podcast. E o Jeep tava aí pertinho da gente, a gente não sabia. A gente só ficou sabendo quando voltou. Já tava escuro. E no até. final do vídeo a gente mostra o Jeep aí, né? Não, me prenderam tanto no vídeo, meu. Na hora que eu ouvi Aí o você ficou vídeo. esperando, Bertão. Não, eu já tava atrasado, a patroa me apressando e falou do Jeep. E eu falei, meu, vou esperar o Jeep. E o Jeep apareceu, gente. Quem for assistir aí o canal deles aí, vocês vão acompanhar. Baita história foi. E quem bola os roteiros? Cada um Vocês, bola o viu? seu. Bola Cada um seu. bola o seu. Isso aqui fica o interessante, que é do mesmo local, cada um tem uma Aí, visão diferente. aí vocês unem É, os se vídeos. você assistir o meu, tá com outro. É de outro jeito. Outro jeito. Mas é mesmo, a gente tá umas 4, mas. É o mesmo local. Eu também falei de outra coisa, de uma outra Outro coisa enfoque. diferente. Ah, bacana. Eu fui com o meu drone, eu mostrei outros ângulos. Bom, de qualquer forma, gente, na descrição estarão todos os canais para vocês entrarem, para vocês verem a perspectiva de cada um dentro do mesmo lugar, né? É, isso que é legal. Isso que é legal. Não, eu vou assistir de novo, só que no canal de vocês. Boa. Porque eu não sabia que eram... Boa. Não, depois o Christian passa pra gente Eu vou os passar, links. Vou passar sim. A gente aí tava com um dronezinho menor, voamos dentro da casa aí. E é legal que com o drone a gente começa a mostrar, tá vendo? Ó, uns detalhes que
Se a gente tiver com a câmerazinha lá, a gente não vai conseguir. Cara, é diferente. Tá vendo? Isso que é Ó, muito subindo. legal, né? E o controle, a hora que você tá vendo lá no visor, te dá toda essa precisão pra você encostar, chegar perto da parede. Não, eu tô vendo o que vocês estão vendo aí, ó. No óculos você tá aparece vendo isso. É isso aí que você tá A vendo única aí. coisa Isso. que aparece lá, o nível de bateria do óculos, nível de bateria do telemetria, rádio, é igual. sinal, o nível de sinal. Mas é isso aí, ó. Mas a visão, imagem é essa daí. E você no dedo levando ele pra onde você quer. Só mais uma curiosidade, né? Meio técnico, né? Aparece a distância que você tá das coisas, assim? Esse de drone aí altura. não. Do chão. Esse drone não. Altura. Esse Altura. drone aí não. Só altura. Só altura Só do chão. altitude, é. Altura do chão. E a distância que tá de você. O outro que tem sensor não deixa fazer isso. Ó. É, não deixa. Quando tá ligado, né? Se tiver ligado o sensor, se tiver Tá ligado ligado o sensor, o não, sensor. não. Acho que não você não consegue. entra nem na porta. É mesmo? Trava Ele, tudo. ele trava. Por isso que nós dependendo do desliga o local. sensor para poder fazer esse tipo de voo. Né? Então, para nós, interessa o sensor, Nossa, esse tipo de voo. Acho que deve ser interessante a precisão no comando, né? Quem tá assistindo, não façam isso em casa. Não desligue os sensores. Hein? Tem que ter bastante experiência para fazer isso, gente. É tipo quando você pisa na embreagem de carro, sabe? Troca a marcha, Sim. você começa a pegar o jeito. O jeitinho. Aí você já sabe. É aquilo que eu falei, a gente procura fazer uma tomada contínua, sem tranco, bem suave, que é pra quem tá assistindo, pô, aquilo é bacana, né? Então isso é treino, né? No começo, os vídeos nossos, no começo é tudo, sabe? A câmera tá aqui, de repente ela sobe, Tudo desce. isso é uma evolução, É uma evolução. ao longo de todo o tempo. E o legal é que os 4 fazendo a mesma coisa e um Dando dica dando pro dica pro outro. tal. Então, assim, acontece algo no meu canal, eu falo assim, ó, aconteceu isso, olha só, o pessoal... Aí nós todos conversa a respeito. Essa Tal cena é coisa, interessante, tal coisa dá certo e tal. porque a hora que eu tô virando assim, que tem uma árvore que eu quero mostrar, isso aí não é urubu não, é tipo um falcãozinho, ó. Aqui. É, tá vendo? É tipo um falcão. E falcão normalmente ataca drone, ainda mais esse que é um menorzinho, né? E eles ficaram de boa, pianinho, eu consegui fazer o take. Tem esses riscos também? Tem esse Ô, risco. pássaro? Porra. Ah, tem uma cena aqui de um outro, lá da Ilha Nazista, eu tava voando com o drone do Valdir, emprestado. Vocês precisam ver, eu tenho um videozinho, não sei se o Rafael depois consegue colocar. A ave passou literalmente por cima do drone, assim, ó. Mas um dedo. Mas, assim, eu levantei o voo, um dedo. Eu levantei o voo lá, de repente, eu vi um monte de ave vindo. Uma delas passou por cima do drone. Por Ele até pouco. falou, perdi o drone. Aí só- Não. E perdi o sinal naquele momento. E pode danificar o drone ao ponto de. Derrubar. Caiu, aí dependendo já da altura já era. né? E manutenção é tudo difícil, sem placas, essas coisas. Não, a gente pode fazer. Vamos fazer a propaganda do Hugo, hein? Tem A gente tem o técnico que faz milagres, ele tira até chumbo de drone. É o nosso amigo Hugo, que ele faz verdadeiros milagres com os drones. Ele é muito bom mesmo. Ele ressuscitou um drone aqui do Valdir, que É porque pelo que eu percebo, deve ter muita queda, né? já teve. Dependendo da experiência. Não é com frequência, mas acontece de vez em quando. E quando tem, às vezes é catastrófica. Essa imagem foi Linda essa aí, né? fantástica. Quem foi de lancha? Ninguém. Essa era a equipe que tava lá na lancha. É a nossa equipe de apoio. Ela vai passar uma imagem aí do Roberto Carlos, é porque o Roberto Carlos quis comprar essa ilha aí na década de 70. Aqui o pessoal não deve estar tendo áudio, né? Mas ele quis comprar essa ilha aí. Ah, o Roberto Carlos. Aí. E hoje, Ah. isso é da cidade de Caraguá. É Caraguatatuba aí. Mas não tem propriedade hoje, né? É uma área pública. Sim. É, qualquer um pode visitar aí. É. Porque ilha, você não é dono da ilha, né? Você tem concessão dela. A telemetria do óculos. Né? Ah, mas fica sem. A imagem do óculos é assim, com a telemetria. Você que tem as informações de distância, bateria, todas essas coisas. Isso você não olha muito. Quais são os maiores riscos ao você estar pilotando o drone? O maior risco, assim, você fala de bater? Bater, perder, que é uma coisa muito comum que pode acontecer. Por exemplo, não é o caso desse vídeo, mas o vídeo que a gente foi para a Ilha das Cobras, de Ararapira, quando você está voando de dentro de um barco, o barco está em movimento, ele não está parado ali. O risco é muito alto. Porque o drone, quando ele levanta voo, ele marca aquele ponto que ele levantou voo. Se acontece alguma coisa, ele vai voltar para aquele ponto e pousar. No vídeo da Ilha das Cobras, um dos mergulhadores estavam falando, né? Que teve caso lá que o cara levantou voo para filmar lá e tal. Só que o barco, ele tá meio ali, né? Não tem âncora. Sim, sim. Aí o cara apertou o botão, tá acostumado a apertar o botão pro drone voltar.
o drone passou por ele e pousou na água. Putz. Então, assim, depende do local, tem muito risco. Água, É que se não ficar Terrível. esperto, mas você pode, A gente tem que você pode planejar. mudar, você pode mudar esse ponto de retorno durante. pode, é dinâmico. Esse home point Mas é como a dinâmico. gente tá- Esse vídeo aí, ó. Tem o vídeo, Rafael? A foto. Olha lá, passou por cima do drone, ó. Aí eu olhei, ó, dá uma olhada quantas aves estavam vindo. Se ela só Eu batesse, cruzei o caminho delas. se ela só batesse no drone. É uma hélice. Poderia derrubar. Pode derrubar. Dependendo do tamanho, olha lá. E nesse momento eu perdi o sinal do drone assim por 3 segundos. Eu achei que tinha derrubado. Ele falou, perdi o drone. Eu falei, E era o drone dele, emprestado. Porque a ave era, Aí- era grande e passou. É, então, aconteceu isso e ficou tudo preto. Eu falei, perdi o drone do cara. Aí de repente, 4 segundos voltou o sinal. Amigo é pra isso. E me fala uma coisa. Tempestade. Ah, a gente nem voa. Nem voa. Nem nem voa. sai de casa. Sabe que vai dar. Não, a gente sai de casa. A gente já saímos de casa. Ah, já Nós saímos. já saímos de casa com tempestade. E fica esperando passar. Isso é a noia de voar, de explorar. Mas acontece, já aconteceu alguma vez de vocês estarem no local e pegar uma tempestade do nada e. É só chuvinha, que eu peguei garoa com o drone. Só. Já também, aconteceu só de que- estar voando, aí ele começa a chover, você volta. Mas até por causa da lente da câmera não dá pra filmar, né? Isso, cai, molha. Cai gota, tudo molha, voa. gota, estraga. Porque Isso. a tela é pequena, né? É. E Da não é câmera. que nem a Fórmula 1 que fica limpando. E assim, ao longo de todo esse tempo, a gente aprendemos muita coisa fazendo, sabe? Então tem muita coisa que a gente aprendemos, lugares que nós voamos, que o pessoal, né, nem imagina. Realmente é lugares diferentes, situações diferentes, como foi Ilha das Cobras, e a gente vai aprendendo com isso. Então a gente planeja antes. Então antes da gente levantar o voo, a gente olha tudo, o que vai fazer. O melhor Dessa lugar, forma. o melhor local para decolar, se o Isso. sinal vai estar bom. Return to home a gente vai colocar ou ele vai pairar. Por quê? Porque você escolhe o que fazer quando o drone perde sinal. Ah, tá. Se ele volta ou se ele fica isso. parado. Então Ele vamos supor, pode você voltar tá, e para. você tá em tal lugar, perdeu o sinal, o que você quer? Você quer que ele volta ou quer que ele fique parado lá? Depende. Ah, mas por que vai ficar parado lá? Porque se ele estiver debaixo de uma árvore passando e ele perder sinal, se ele voltar, ele pega na árvore. Porque ele levanta e volta. Então você entendi. tem que deixar. Então você tem que entender o que você vai fazer ao longo do voo antes de sair. Então isso nós aprendemos na raça, né, Cara, cara? raça. Tudo, os 4. E Voando, batendo, batendo muito drone. Não, assim, Até que eu não, acredito viu? que nós não batemos tanto, né? Quase Eu bateu perto bati do- o drone uma vez só. E não aconteceu nada. Você deu uma sorte também. Aquele dia foi uma sorte. Mas me fala uma coisa, assim, vocês estão falando que vocês praticamente começaram em 2017. Eu sim. Eles acho que sim, né? A Não, maioria mas foi. foi Drone daqui. foi. Eu antes pilotava helicóptero. Muito mais Aí difícil. começou a vir essa febre de drone e eu encarei. Mas era helicóptero, então eu já tinha uma certa noção. Noção. Era muito Helicóptero mais fácil pra você. Helicóptero é muito mais difícil que o drone. Helicóptero muito você não mais. pode tirar o dedo do rádio. Muito senão ele mais cai. difícil. A precisão Você é tem que ficar menor. compensando ele. Não é que a precisão é menor, é que ele tem muita tendência. Se você tirar o dedo de stick, você acha que ele vai ficar parado? Não. Ou ele vai pra frente, vai pro lado, então você tem que ficar toda hora compensando. Ele não tem estabilizador. toda Não tem hora GPS, não tem nada. Quando vem esses drones com GPS, você tira a mão do rádio e o drone fica parado lá. Pode estar ventando. Pode tá Então foi ventando. muito mais fácil. É, porque ele tem que ter um comando de tipo. Ele só vai mexer se você der algum. O drone é isso. Na realidade, o drone começou a ficar popular quando aconteceu isso. Quando inventaram a controladora, né? Qualquer um pode. Não é que com pouco de treino você consegue voar. Qualquer um consegue voar. É isso que eu ia chegar. Antigamente não era aí. Porque, não se era ele, porque se ele tem estabilidade, fica bem melhor pro voo, né? Isso, Sim. isso. Existe centro de formação? Existem locais que dão aula. Que te ensinam a pilotar, te ensinam a legislação, isso. que é muito importante. Tem muita gente que fala assim, não precisa esses cursos, mas eu acho que precisa. Estou falando isso por mim, porque quando eu comecei, cara, não tinha isso. E eu era desesperado, eu ficava com medo de voar drone e perder o drone. Porque você paga aí Pô, é caro. Né? caro, né? E eu ficava com medo de perder. Por isso que o primeiro voo meu foi lá no estádio do Corinthians, porque eu fiquei sabendo que tinha gente lá que voava. E Eu a queria área estar era bem voando aberta. perto de alguém. E foi assim pra mim, ao longo de uns meses, foi onde encontrei eles, né? Perguntava no grupo, onde vocês vão se reunir, vamos lá. Então, hoje, eu sei assim, hoje, quem começa com drone, investe um dinheiro, seria bacana
para poder pegar confiança. Bom, E até para conhecer a legislação, né? Que é Isso, muito conhecer a importante. legislação. Que é importante. Por que eu perguntei isso? Porque eu acredito que o centro de formação ele vai não só parte técnica de manusear, mas como o principal da legislação. É E como aí- dirigir um carro. Você tem que saber as legislações, saber que não E- pode estacionar e tal. E tem muitas coisas no drone de extrema importância que pouca gente tem conhecimento sobre área de atuação, Altitude máxima. altitude, Tem isso área também? militar, aeroportos. Como que funciona isso daí? Tipo No assim, aeroporto você nem liga o drone lá. Então, hoje em dia, o sistema ele vem cada vez mais criando travas para evitar a prova de, entre aspas, burro, né? O cara que desconhece. Então, eu tô falando dos drones da DJI, que é o mais popular. É. Tem o que a gente chama de no-fly zone. Zona que você não pode voar. Aeroporto. A área do aeroporto ela é circundada. E não é só a área do aeroporto. Existe um canal onde passa o avião, além do aeroporto, ele ainda está decolando ou está pousando. Área militar e algumas outras áreas. Então, se o drone, como o drone tem um GPS, se você ligou ele, se ele identificou que você está dentro dessa mancha, que é proibida, ele vai te dar se você estiver na borda, ele vai te dar uma mensagem. Você está no no-fly zone, você vai voar limitado. Se você estiver numa área que é muito crítica, o drone nem liga. o drone mesmo, ele Ele já não liga. faz essa Ele identificação, já tem essa faz o inteligência. reconhecimento. Isso. Porque Ah, tá. para você voar com drone, você tem que ter um login. Você tem que logar no sistema. Porque a DJI sabe tudo o que você faz. Pra ter uma identificação do condutor É, daquele- então se como você se tiver uma placa de então carro. se você quiser captar uns nudes com drone, espiar o pessoal, não pode. Não, Pode, você só pode que vai fazer ser o que você identificado. quiser. Pode fazer o que você quiser. Mas é por conta e risco sua. Você vai assumir a Lembra que eu falei responsabilidade. o drone no modo profissional e no modo recreativo? No modo profissional, o cara consegue voar dentro do aeroporto. Só que aí o que acontece? Ele tem que solicitar uma autorização para desbloqueio da DJI e tem que ter uma autorização do aeroporto por escrita que ele tem que enviar para a DJI. Aí a DJI vai falar, não, ele está Essa sendo área que contratado. aparece. É, assim, ó, aparece assim no mapa. Né? Manda pro Rafa essa Nesse foto. círculo Deixa eu onde não se pode voar. Entendeu? Vou O que capturar e mandar pra aconteceu vocês. foi o seguinte. Ó, O pessoal, céu, o Rafa vai colocar daqui a pouquinho mais ou menos um mapa Você mandou pra mim, Ives? que é onde, Vou mandar, cara. onde seria a área de atuação que o drone pode transitar. Aí Não ela sei vai, se é a ele palavra certa de vai, falar. vai mostrar assim, o aeroporto à esquerda de Congonhas e à direita é Cumbica. Vou capturar e mandar para o Cris. É, porque é A interessante gente, isso a aí, gente né? tava era num cemitério de trens. E a gente foi fazer um voo, de repente os drones não passavam no limite. A gente não sabia por quê. Sabe, a gente forçava, sabe, tinha uma barreira, ele chegava e parava. E você forçava, ele não ia. Para um campo de força. E Assim, você chega- é profissional, você fez login e tudo. Eles monitoram essa sua... Não, você dá como se fosse um de acordo que você assume as responsabilidades lá. Ah, Se tá. acontecer alguma Uma coisa, Aí você topa. tem todo o log, tem tudo. Se Sua você tiver bem identificação. documentado, mas mesmo assim ainda fez alguma coisa errada, você vai responder por aquilo, né? Sim, Então você tem que estar baratinho, muito tô te mandando. consciente do que vai fazer. E as punições? Ué, aí é o seguinte, aí é dependendo do que você fazer, né? Porque o que acontece? Eu estava falando. É de Papai Noel, né? O céu sempre foi de avião e helicóptero, né? De repente aparece o drone para dividir o espaço com eles. E agora? E qualquer um vai lá e compra o drone. Você imagina o perigo que não é isso? Porque até então o céu era deles, que helicóptero, né? Helicóptero podia voar a qualquer altura, por mais que tenha mas voava em qualquer altura. Aí o drone chega a 500 metros de altura. Isso. Não, é por fábrica, mas não se pode. Não, não, chegar. é por Chega, fábrica. Se fábrica. Isso, é você por não fábrica. pode, a gente voa baixo, É mas 120 metros. Você pode É no a máximo, legislação. pedindo, e dependendo do lugar, 60 metros, 50 Estamos metros. falando dos 120 metros, só para dar uma referência, um Baratinho, prédio mandei de pra quantos você, tá andares? no- Porque você entende o seguinte, o helicóptero não pode abaixar de 120 metros, não é isso? ele anda a 150. Teria que não abaixar abaixo de 120 metros. Por isso tem esse teto. Mas aí acaba acontecendo sempre de abaixar, então tem que tomar muito O cuidado. águia, Só o- para eu entender, um prédio de 20 andares tem o quê? 80 metros? De quantos andares? 20? Deve ter uns 60 metros, né? Tá. Não, É. cada andar tem o quê? 2? Uns 2, 3 metros cada andar, né? De 20 e 60, então. Então sendo de 40 andares, é 120. Não, 120 metros é alto pra caramba. É, Tá. um de 40 andares. Um coisa- prédio de 40 andares. Coisa bem grande. É alto. Bem alto. Então, Tem também o que a gente chama de princípio da sombra. Às vezes você tá
tem uma construção que excede os 120 metros, 140 metros, por exemplo. Foi o caso. Aí você, solicitando que você vai voar, Do prédio. pedindo autorização de voo, Neymar. no princípio da sombra, A gente vai Você pode voar. na tela, Baratinha, não sei se dá pra colocar pra Vocês colocaram pra isso nós aí? aqui. Do Neymar? Aqui é o Não, No Fly não. Zone. Aí, como que funciona assim Explica pra gente aqui. a zona de voo? ó, o vermelho ali é impossível você voar. Onde é o retângulo vermelho. Tá. Você nem liga o drone. Você nem liga o drone. Que é a área do aeroporto. Na borda azul, você tem que ter o desbloqueio. Você tem que ter o desbloqueio. A autorização que você disse. Aparece, No né? vermelho você também precisa. Você conseguiria voar com autorização, com desbloqueio. Só que aí você voa limitado. Se você consegue voar sem o desbloqueio, mas voa limitado. E na borda laranja ali, você tem um warning. Você está dizendo, ó, é uma área de risco, mas você consegue voar. Entendi. E São Paulo, você pega o mapa de que... Né, Se ampliar mais esse É. mapa, daí vai aparecer. Vocês, mais São detalhes. Paulo vocês têm um é muito, mapeamento. é muito lugar que não pode. É no muito. aplicativo. No aplicativo próprio aparece. Aplicativo do drone. É mesmo? Você olha assim, por quê? Então é muito além do que a gente tá falando de Isso. aeroporto. Tem os onde pousam os helicópteros. Não, os helipontos, Os helipontos. Tem heliponto em tudo quanto é lugar. É, E você Faria tem que estar Lima pelo não menos consegue colocar um drone. quantos metros que do heliponto? Tem que estar que é uma certa distância. E tem heliponto em tudo quanto é lugar. Então tem círculos que você não consegue. Simplesmente o Tem drone lugares não que liga. não vai. Uma vez eu Por tava... isso que nós some daqui. A gente vai pro meio do mato, vai procurar os Ah, lugares tá. históricos e tal, porque Filmar por aqui, pela cidade, é mais complexo. É né? mais complexo. mais Uma vez eu complexo. tava na Marginal Tietê. entendeu? Sabe onde tem a ponte estaiadinha ali? Sim. Mas faz tempo, né? Essa Ponte questão de legislação ainda Floresta tava... E eu levantei meu drone e falei, vou filmar uma ponte estaiadinha, né? É o bonitão aqui. Só que o que tem lá atrás da ponte estaiadinha? O aeroporto Campo de Marte. De Marte, sim. E a ponte, ela tem uma parte aberta lá, que eu falei, vou passar com o meu drone ali, que eu quero mostrar a ponte lá de cima. Eu tô indo pra frente com o meu drone, sem dar comando, o drone começa a baixar. Caramba, que isso? Aí eu voltei com ele, aí começa a subir. Porque essa esfera que aparece aí, esse círculo, na verdade é uma grande esfera. Quando porque você pode falar, não, eu vou levantar meu voo de fora, e aí eu chego naquela parte, onde o drone nem liga. Só que ele vai chegando ali, é como se fosse uma grande esfera. Um funil, Ele começa a baixar. Você imagina um funil assim, ó. Ele vai entrando no funil e que vai descendo. Ele baixa Vai sozinho. descendo, vai descendo sozinho. Conforme você vai indo pra frente, ele vai descendo. Ele vai descendo. Bom, só pro pessoal de casa também ver Segurança, isso. as imagens. Que imagem você quer mostrar pra gente poder ilustrar um pouco o voo? É que a gente tá, É muita coisa. a gente tá se atendo muito a voo, né? Que é o que a gente... Ah, a parte técnica, vamos dizer Isso, assim, a né? gente quer mostrar a parte É que- da aventura nossa. É, bom, tá na tela aqui. É um local totalmente abandonado também, a gente foi explorar aí. Ah, é perto do Rodoanel, isso aí não é? Não estou enganado. No finalzinho? À direita ali. É. Não, perto da Bandeirantes. Bandeirantes. É a Bandeirantes. Essa chaminé é a mais consegue alta enxer- que tem, é gigantesca. Da Bandeirantes, do lado direito, você consegue enxergar ela. Ah, é? E é abandonada, E é gigantesca, então a gente explorou tudo com o drone aí, tanto por Na fora. verdade é desativada. desativada. Eles querem fazer um centro cultural aí, mas tá enrolado faz tempo, né? É que também essas obras demoram até provar tudo. Não, e é perigoso, tem que mexer bastante aí pra deixar seguro. Porque vocês vão ver que é um ambiente aí bem insalubre. É. Não, a gente com o drone entrando legal, nos hein? lugares, ó. Aos buracos, tá? Muita coisa perigosa. Aí era mesmo o quê? Era uma É uma fábrica de cimento. Lá de Perus. É enorme isso daí. Esse ficou bacana, hein, Baratinho? Essa fábrica de cimento, ela Isso é uma ponte. construiu Brasília. É, o cimento de Brasília saiu daí. O cimento de Brasília, 70, 80% veio daí. Aí quando um voa, os outros três acompanham com óculos. Ele transmite pros outros óculos, entendeu? Então eu vejo o voo dele. E eu fico dando palpite. Não, entra ali. Ele fala... E quando eu tô voando, ele fica, não, entra ali. Naquele buraco lá, eu não ia entrar. Ele falou, Isso é entra, ótimo. entra, Ah, vai. entra, entra. Quem pilota tem esse problema de desconcentrar? Ah, Tipo, pode ter, sim. você falando... Sabe qual é o ruim? Você tá pilotando e tem você que não sabe de nada, chega do lado e fica perguntando.
Quanto de altura ele vai? Quanto custa? Quanto não sei o quê? Quanto não sei o quê? Isso é a pior coisa que a gente tem. Sabe, Ela alguém que escuta. não sabe fica perguntando. Daqui a pouco a gente manda vocês embora. Que eu não- Eu acho que dos 4 que mais desconcentra quando tá voando é o nosso amigo ali, ó. Não, já A melhorei gente não bastante, pode já. falar. Você vai falar do lado dele, ele não... Não, melhorei bastante. Agora ele fala até pra que lado que vai, pra que lado que não, Não, porque eu vai. entendo. No começo era assim, já fazia o que eu pensava. Porque eu agora acredito não. que quem tá pilotando tá muito focado aqui. Sim. Tá. E talvez quem está só de fora vai conseguir ver alguns pontos que quem tá pilotando não vai ter essa noção, eu tô enganado. Mas Acontece, dá- acontece. dá- dá Pô, pra mas esse conectar, negócio você não vai mostrar, o cara mas- tá concentrado pra ir pra um lugar. É, isso. Pô, é mesmo. Aí. Então. Mas espera, só acontece isso porque nós temos um óculos que um é interligado no outro. É isso que eu ia perguntar. Isso. Vocês conseguem ver Isso. tudo. Você tem a opção de, durante o voo não, de configurar antecipadamente, pro teu drone transmitir para outros óculos em volta. Aí você pode, tipo, acessar o canal lá e você vê meu voo, se você tiver um óculos igual. Pra Aí- outra pessoa ver, a gente tem que ligar um cabo no celular e conectar aqui. É, a quem não pessoa tem fica óculos, vendo- quem não tem assistindo no óculos. celular. Aí é possível. Mas isso é coisa de um ano pra cá. É. Porque antes disso era um voo egoísta. Só Eu ele. tava voando no óculos, os outros 3 estavam... E aí? E aí? Onde você tá? que tá E nós- rolando? O que tá Ó, Até porque o óculos antigamente era aquele tipo VR Box, É VR Box. que você, Ah, o aplicativo abria no seu celular, você dividia a tela e colocava no óculos, o celular. Ah, tá. Pô, Eu tenho acho que um vídeo aí, filmei você voando com o seu Fantasia, que é um óculos antigo. Mostra aí, Rafa, celular no vê se meio. você acha aí. Acho que dá umas fotos tem também. Foi lá no... Lá na parede, ali ó, passou, Rafa. Eu vou fazer uma pergunta bem idiota. Não, primeiro ali ó. pergunta é, Em algum momento De com baixo. óculos, vocês Isso. estão vendo a imagem do drone. Do drone. Você tá lá, não tá aqui. É, e a cabeça às vezes quer andar, quer fazer alguma coisa. Às assim. vezes. nem Às vezes imagina. não. Ele fica assim, Você fica todo torto, você fica o drone. Ou então, quando eu fui passar nesse negócio que eu desviei, eu fiz assim, ó, debaixo da árvore. Eu faço assim. É, porque eu imagino, fazer, pô, deve ser um negócio porque muito... engana o seu cérebro, né? Tem gente que Engana passa o seu mal, não tá acostumado, começa a pilotar, passa mal, não quer mais saber. Olha o óculos aí, ó. Esse é o óculos óculos aí. antigo. Ah, esse é o antigo. Esse aí é esse aí tem um não celular tem- aí dentro. É, Aí tem não um tem celular. Mas é VR Box mesmo. Esse é o VR VR Box, Box, tipo O VR cabinho Box. aqui do celular. Ligando Olha o drone no lá controle. atrás, ó. Esse é o Phantom. Esse dia a gente tava filmando lá em Aparecida, na Aparecida Basílica. lá, olha a Basílica lá, ó, se liga. E lá pode A filmar. Basílica lá. Pode filmar tranquilo lá? Não. Não? Não. Não. Essa aí é uma história interessante, por isso que eu coloquei aí, né? Esse aí foi o seguinte, foi só eu e esse cara aqui. Mas calma aí, a imagem dali que mostrou agora é de um celular, Não, é eu do drone. peguei, eu filmei Não. com o celular pra É. mostrar ele. Ah, tá. O que aconteceu? A gente sabia que era proibido voar lá. Lá é proibido voar na Basílica, você não pode voar na Basílica. É aquele ponto. Eu tenho uma foto aí que no mesmo dia, Não, eu que a passei gente em mostra, cima tá dele. lotado de gente. Tá lotado. Mas o que aconteceu? Tem um segurança. Inclusive, aquela foto lá, o segurança tá com a gente. A última da direita ali. E a gente chegou lá, né? Putz, vamos levantar o voo aqui, tem um segurança e tal. Aí começamos a conversar com esse cara sem o drone. O drone tava escondido na mochila. Aí de repente, esse aí, o cachimbo, o apelido dele é cachimbo, dá pra ver o porquê, né? Aí só eu vou pilotando com óculos. Aí a gente começou a fazer uma amizade com o cara e o cara tava com um problema pessoal com a mulher dele. E o cara se desabafou com a gente e tal. Fizemos uma amizade com o cara. Pra Que você a gente- chorar. O cara chorou. Aí a gente ia abrir o jogo, ó, a gente tá aqui, a gente queria filmar com o drone e tal. O cara na hora puxou o rádio. Falou com o pessoal da rodovia. Bateu lá. O pessoal quer voar com o drone aqui, eu já tô autorizando. Autorizou a gente. Aí a gente fez o voo. A gente teve autorização. Ele é um dos seguranças que toma conta ali. É o único que poderia autorizar vocês a poder filmar. Pô, É. sorte que vocês fizeram terapia com o cara primeiro, né? Pessoa certa, no lugar certo. Isso, Aí na eu hora fiz meu certa. voo, esse cara fez o voo dele. Mas é o seguinte, até então, o pessoal ia voar lá e voa lá no estacionamento. Mas qual é a ideia nossa? A nossa ideia é ir no lugar mais alto possível para poder ter uma visão essa maior. torre tem 100 metros. É, já fui Aí já é o mirante lá da... O Mirante. Esses vídeos aí mudou o nosso canal. Exatamente. Esse vídeo aí Foi mudou esse o nosso vídeo que canal. deu uma- Há 4 anos atrás. Tem um up primeiro no canal desse cara. Bateu, explodiu, assim. É, mas o por- dele bateu igual, Aí, né? Tá aí depois, hoje tá com um ano quase- depois aconteceu com o meu. quase 2 milhões. Tá batendo 2 milhões de 2 visualização. visualizações. Porque são imagens exclusivas, que ninguém tem. É, exatamente. É porque, então, isso que foi o mais bacana possível. Porque que nós lá aqui filmando, o nosso voo é um voo inteiro. Começo, meio e fim.
Então nós passava em volta dos lugares e tal. E o Christian chegou assim pra mim e falou assim, Marcel, Cara, você tá mostrando a Basílica de uma maneira que ninguém nunca viu. você tá mostrando a Basílica de uma maneira que ninguém nunca viu. Porque você não tá mostrando só a Basílica e os pontos os mais importantes em volta. Sim, mas é E uma esse visão meu comen- com drone. Esse meu comentário dele deu o título do vídeo dele. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu coloquei lá, Basílica de Aparecima da como você nunca viu. Tava cheio de gente. Tava tendo evento aí, porque é final de semana, né? É um shopping, né, isso aí. Cara, É um shopping no é meio. uma visão privilegiada. Se você tiver uma visão de como você vai captar a imagem, E aí a gente parou, é a torre do relógio, né? É que aí tá meio escura a tela, mas as pessoas dando tchau, lá no Mirante dando tchau. E as Eu pessoas, passei quando lá em vê o- frente hoje, esse relógio tá diferente, não tá mais azul essa parte. E umas laterais da Basílica eles fizeram umas pinturas. De repente vale a pena um outro voo lá. já tá diferente. Tem já que procurar o já cachimbo conversa de com o novo. cachimbo. Se ele fez amizade com a Mas mulher, já você sabe que lá em cima tá abandonado, né? O Mirante da O Santa ali. Mirante da Santa tá abandonado. Eu vi é? um vídeo Então não tem mais de o cachimbo poucos lá. meses. Aquela casinha lá onde tava o rapaz, tá tudo abandonado lá em cima. Poxa, que pena. Dá pra gente gravar lá dentro agora. É. Mostrar. Bora lá. Bom, A gente tinha um sonho. É o Ives ali que tá com o Barbão? O Ives e o Valdir. Eu tenho... O Ives, mas aquele óculos é o um dos porquê mais- da os mudança mais- radical? Esse Eu- óculos aí é um modelinho mais novo. Eu tenho uma pastinha que eu coloquei lá, Ives com barba e sem barba. Que eu, de vez em quando, eu tiro a barba e às vezes eu deixo crescer a barba. A minha barba já chegou desse tamanho. Pra que eu você sei. ter uma ideia, eu vi ele hoje e falei, ué, Cortou a barba o de que novo? você fez com a barba? Hoje, agora, aqui na frente. Poxa, vai aparecer no podcast. Então, tem que aparecer, vai. Olha lá, um tá acompanhando o voo do outro. Olha lá, ó. Enquanto o Christian tava voando, eu tava do lado acompanhando. Ó, olha lá, os Ó, três. todo mundo acompanhando o mundo. Ó, Os olha três como tudo eu tô torto. Olha eu de lado, ó. Mas quem tá no meio? Só pra... Eu. Marcelo. Tá no meio sou eu. Olha lá. tava olhando? Então, eu tava olhando pro voo dele. Olha, eu tô olhando pro lado, ó. E eu tirando a foto deles, tá vendo? Eu tirando a foto deles, eu sou o único que não tá de óculos. eu Cara, tô é assim, registrando. é mó barato, cara. Nós vamos num lugar, cada lugar que a gente, né, que a gente conhece, um mais incrível que o outro, lugares que a maioria não vai, porque não é lugares turísticos. E os 4 só risada do começo ao fim. Ah, mas se vocês focarem... Bom, é o foco de vocês, em lugares diferentes, Aí, só ó. pra poder fazer as Aí, ó. filmagens, né? Mas... Isso aí, Não, sim, ó. você A não nossa sabe esse vida é isso aí, barquinho. ó. Esse barquinho era pra 3, tinha 5, tinha uns 4 aí. Ô, Tá, nós. Fora o equipamento todo. Ó, esse cara aí, ó, é o Lolo Bolado. Tem um canal grande. Ele tem um canal aí que tá com 500 mil de inscritos hoje. Esse cara aí. Só mostra lugares assim. Mas também, ó, o cara se Olha, se arrisca, você tava falando, se olha, arrisca um é o pouquinho, piso. né? Ó pra subir nessa casa. Aí, ó. se arrisca Essa nem piso tem, ó. Você falou do piso? Essa nem piso tem. O Não, ele piso passou- daquela casa é novo. É, novinho, Aquele né? A gente é falou novo. que ele tava Pega ótimo. isso aí. Ó, Esse aí é o pessoal vendo o nosso voo, porque eles não... Eles têm drone, mas não pilota igual a gente, assim, né? com FPV. Com FPV. E aí eles ficaram maravilhados. Essas fotos aí eu não tenho. Quem que passou essas O fotos Ives, aí? né? O Ives. Foi. Que da hora, cara. Esse óculos já é muito high-tech. Essa é a e- versão anterior. é a o que ele versão tava antiga. dele lá é a versão mais nova. É a versão mais... Mas esse já é top. Esse O já meu é top. controla o drone. O óculos? É, se você mexer a cabeça, o drone faz, entendeu? Ó, tava Se sem pilota- barba. Tava sem barba aqui, ó. Pilota com... Olha Não, só, que eu foto piloto, legal, mas cara. se eu quiser, que nem, Ficou bacana isso aí, hein? se eu não preciso virar o controle, se eu virar a cabeça, o drone vira, entendeu? Esse é o pessoal do LZN também gosta de mostrar lugar abandonado aí, explorar. Não, eu acho muito É que a bacana. gente, além da gente fazer as explorações às vezes a gente Com- explora com algum convidado, ou algum convidado, alguém chama a gente como convidado. Esse dia foi legal. Isso aí foi lá, Lá- como que chama o local? Vocês conhecem o Lá lugar? no avião de Araçariguama. 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 Olha, isso é Esse de dia grama. a gente foi pra treinar, lembra? Isso. Foi pra treinar o voo o droninho menor. Isso aí você vê lá da Castelo, esse avião. Araçariguama tem É uma- Guararema aí, né? Não, aí é foi a- lá perto do balão, lá no Balão. Boituva. Ah, verdade, Boituva. Pô, do balão vocês não... Puta, tem cada... O balão, tem foto do balão aí? Eu não coloquei nenhuma foto do balão. Eu não fui no balão, não fui no Tem, balão. tem no meu aqui, A gente só no meu filmou, Instagram. sabe, balão mesmo, de que vai as pessoas. Com Em cesto, Boituva tudo. tem. Sim. Aí o pessoal, a gente foi de manhã e Essa foi um dose. monte de balão voando, a gente filmando os balões. Paranapiacaba. Funicular. Funicular de Paranapiacaba. Lá é lindo, eu gosto de lá. Nós descemos só até o 4º patamar, mas a ideia nossa é Fazer tudo, né? tudo. Descer até o 1º patamar lá embaixo. Mas aí precisa de um planejamento melhor, né?
mas e riscos? Vamos lá. Risco dessas viagens aí. Cara, aí, por exemplo... Ô, Rafa, consegue, por favor, voltar outra foto? Do trilho lá? A gente arriscou passar isso daí. Isso aí deve ter uns 30 metros porque é uma ponte. Eu E tudo dei podre. uma olhada assim e falei assim, putz, Tá E tudo podre. Tudo podre. negócio Pra meio baixo. Então, assim, precário. cara, uma hora pode dar um problema, assim, realmente. Mas a gente, claro, tenta tomar O máximo o cuidado máximo possível, é. cuidado possível. Nós somos coroa tentando Toma uma viver uma cer- vida de adolescente, O máximo tá de ligado? cuidado, toma uma cerveja, né? É, aí perde medo. Gerenciando o risco sempre. Mas é bacana pra caramba. Dá pra curtir, né? Putz, é legal demais. Ó, Isso aí foi em Santos, Santos. no deck do pescador. Ó, o meninão aí só fazendo a selfie. O celular dele é bom, hein? É o, É o quê? pouco, é o pouco fone. Pouco fone. A gruta de São... Como que é? Ah, minha o vídeo São eu já José. eu já soltei o vídeo. Aí é... Monges. É a, O caminho dos monges. trilha dos monges, é. É. Esse aí você dá risada, meu amigo, porque eu É meu Atibaia, vídeo você né? vai dar risada Atibaia. pra caramba. Vocês já tiveram aonde? São Paulo, Santa Catarina, Santa Paraná? Catarina. Santa Ba- Catarina, Minas Gerais, Paraná, Búzios, Minas. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, nós fomos pro Rio de Janeiro. Fomos 4 dias em Minas, não, no Rio. E foi difícil a gente ver. A gente não conseguia ver o Cristo Redentor. Não, qual que conseguia... é a meta dele? Fala a sua meta. Fala você. Tem a umas meta fotos- dele é ver um cara com um fuzil, ver aquelas morenas de topless, fio dental, ver a praia. Porque a gente só fomos em lugares abandonados. Marcelo, você é comprometido? Eu sou casado? casado. Engraçado. Tem umas fotos do Rio de Janeiro. É, acho que a sua mulher não pode ver esse episódio. É o Isso, segundo. não, Esse ó. episódio vai dar problema. É, não. Não, mas a Mas meta eu dele era vejo, ver. Só É ver, só né? ver. Só ver. Ah, mas vê, permitido? É. Mas a gente viu, né, pelo menos a metralhadora. Nós cara fomos no fuzil. Rio de Janeiro e tem um amigo nosso que mora lá, o Drone Carioca, Alessandro. Ficamos na casa dele. E nós somos só em lugares abandonados lá. Inclusive, nós somos na Manchete. Na antiga Manchete. Nos estúdios da Manchete. Os estudos manchete é desativado? E sim, tem 2, né? Nós somos de um deles. Entramos lá dentro e tal. Então, assim, nós ficamos 4 dias lá e quase a gente não consegue ver o Cristo porque a gente ficava só em bairros. Ó, esse aí na manchete, a gente achou Olha lá. o material lá, Olha lá, ó. jogado no chão. Os filmes. Das Os novelas. slides. Negativo, positivo. Não, vocês entraram, vocês não é que Não vocês entramos, passaram não, na a gente frente. entrou. Não. A gente visitou Nós tudo lá, os entramos camarins. lá dentro, mostramos tudo lá dentro. Acho que todo mundo tem vídeo aqui, Tem né? até alguns cenários. Tá, todos têm vídeo alguns de lá. pedaços de cenários ainda tem lá dentro. Esse daí é um Esse aí na Ilha largato Nazista, é um esqueleto de um lagarto na Ilha Nazista. na Ilha Nazista, lá em Santa Catarina. Foi aí São na Fran- nazista que você falou que teve material pra caramba legal. São Francisco do Sul. É, É, lugar legal. desculpa. Material. Francisco é litoral, teve não um é? material Litoral. na ilha nazista. Você fez. Oi? Foi um lugar legal. Esse aí Foi um é lugar foi na bacana. Ilha Nazista. Aí na Ilha Nazista Não, a gente entrou num tanque de óleo. Porque esse aí é o seguinte, era tanques de óleo e água que abastecia os navios antigamente, que na época da guerra, antes da guerra. Submarino, navio É, submarino. submarinos. E já acharam Entendeu? o corpo dentro desse tanque de óleo aí, lembra? Supostos Supostos cadáveres. Meu, Então tem uma baita de uma história com os lugares que a gente vai. história. Bom, Não, ó, nós somos também. história. Estamos falando aí da Ilha Nazista, né? Nós somos na casa do Gunther. Gunther foi um alemão nazista foragido junto com Mengele. É, isso, a casa dele é uma Mengele. fortaleza, que é em Serra Negra. Tem foto da torre do Mengele aí. Que é Do em Gunther não tem. Fortaleza. E uma coisa é você saber que já teve nazistas aqui, e outra coisa é você ir lá e Na ver casa dele, que ele a morou. casa, Entrar e onde o toda mundo a estrutura, e você fala assim, meu Deus. Aí, ó. E aí, sabe? É algo realmente assim. Essa foto aí foi na casa que o Mengele viveu lá em Serra Negra. Esse aí foi Ele Mengele. mandou construir essa torre aí, que remetia a Auschwitz, né? Que lá tinha uma torre. E tem uma história interessante, que aí foi uma visita que a gente fez com o historiador. Não foi a gente inventando a história, o cara contando. Inclusive ele tem um livro dele, né? O Anjo da Morte de Auschwitz, que era o apelido do Mengele. Ele mandou construir essa torre aí porque ele estava inseguro, porque ele era caçado, né? Ele era caçado. E no livro, um dos livros, narra o seguinte: vinha visitar amigo deles falando naquela língua. Isso na narração do livro. Naquela língua é o alemão, né? E aí eles subiam na torre, olhavam para baixo e faziam esse gesto e davam risada.
né, como se tivesse armado, que remetia a Auschwitz. Então também aí tem esse vídeo tem uma baita de uma história aí. E, cara, eu acho que o que mais de arrepia aí, porque teve uma sobrevivente do Holocausto, Cecilia Goebbels. Ela era polonesa, passou por 5 campos de concentração. Putz, Quando ela foi resgatada pela Cruz Vermelha, passou por experiência, o Mengele fez fazer experiência com ela. o que essa mulher não sofreu? Exato, de jogar ela no frio, de pôr no quente pra ver como Porque reagia. esse Mengele, ele era um médico Então? Sim. que fazia todas as atrocidades lá. Ele que falava assim lá Com anão e com gêmeos. Com anão, com gêmeos. Vinha aquela fila de judeus, esse vai pro forno, esse não. Esse eu vou fazer experiência. Essa Cecilia Goebbels passou por 5 campos de concentração e em Auschwitz encontrou com ele. Cara, foi muita atrocidade, né? Foi. Aí, quando ela foi resgatada pela Cruz Vermelha, 5 ônibus tinham. Ela estava no quarto ônibus, se não me engano. No 5º ônibus, o quarto explodiu. Foi bombardeado, explodiu. Ou seja, essa mulher escapou de várias vezes da morte. Aí o que acontece? Ela veio parar no Brasil. E aí ela começa a visitar uma casa, onde? Em Serra Negra. E fica sabendo que o cara tava ali. O cara que maltratou, fez experiência com ela. Cara, aí nesse vídeo eu conto toda essa história. Tem um depoimento dela, ela já faleceu, né? Aí na região, esse cara era bonzinho. Todo mundo gostava dele. Era chamado de Seu Pedro, né? É. Ele tinha um nome falso, né? Ninguém sabia. Os Ninguém 400 tinha mil tinha pessoas. não tinha Inclusive, noção, cara. ele morou em Diadema. Morou também em Diadema. Ah, então ele era ruim mesmo, hein? Só quem é do ABC sabe. Então são cada lugares e histórias que a gente vai. Ao longo desse tempo, assim, que é coisa assim que é pra guardar pra sempre, pro resto da vida, assim, de a gente E assim, essa história, sem dúvida, é uma das histórias fortes, mais pesadas. Né? Pesado. Mas histórias marcantes pra vocês 4. De lugares, Ilha das assim, Cobras, Ilha das Cobras é um deles, né? Ilha das Cobras, sem dúvida alguma, Tem uns trechos aí da Ilha das 33 Cobras. quilômetros de distância, mar aberto. Você vai com drone, chega lá, não pode pisar na ilha, por causa que a marinha não deixa. Deixa Ah. eu mostrar essa aí por último. Essa por último? É. A ilha é incrível, a ilha é realmente conhecida no mundo inteiro. Onde Ela é fica? conhecida no mundo todo. Onde fica? Fica em Fica Itanhaém, entre Peru e Peruíbe e Itanhaém. Itanhaém. Isso. Só que mar adentro, né? Mas 32 quilômetros mar adentro. Você sai de Peruíbe. Isso. Saímos da Ela é conhecida no mundo todo como um dos lugares mais perigosos a se visitar. Por causa No da mundo. concentração de jararaca e ilhoa, Ilhoa. que só tem lá. É uma espécie endêmica que eles chamam, né? Antes da era glacial, não tinha... A ilha fazia parte do continente. Então tinha uma população de jararaca normal lá. Aí com o derretimento do gelo, aquilo virou uma ilha, ficou isolado. E aquelas cobras tiveram que se adaptar lá, aquelas jararacas. Virou jararaca ilhoa, né? O veneno ficou mais potente porque ela pegava a presa, só que a presa fugia, morria no mar. Então ela se adaptou, ela sobe em cobra, em árvore, a cauda dela pode pegar as coisas. Você não é picado na perna. Você é picado no pescoço. Porque elas ficam nas Ela árvores. fica na árvore. Como é que... Ela não fica no chão, ela fica na árvore. Tem que ter uma autorização pra entrar lá. Então, Marinha. tem. A Marinha tem que ICM, ICMBio, É isso. e você tem que entrar com o médico. Até porque se você for mordido por uma cobra lá, é 2 horas pra você morrer. 2 horas o veneno mata. Se você tá morto em 2 horas. É. Aí Então, não assim, pode entrar. Se você não tiver uma autorização e não tiver um médico junto. Praticamente só tem um lado que sobe. É lá na ponta lá. São Não tem como 5 você encostar o barco. Tá vendo? É tudo são pedra. 5 cobras por metro quadrado, porém ela se concentra nas árvores. Calma aí. São quanto o quê? 5 cobras por metro quadrado. 5 É- cobras por metro quadrado. É muita cobra pra caramba. É muita Ó, cobra. Quantos metros tem aqui? Aqui. Deve ter uns 4 por 3. É. E, 12 metros e quadrados. essa cobra só existe lá. Metade Ela foi- desses aqui teria... Metade desse estúdio teria... Ela evoluiu lá. Ela evoluiu lá. Entendeu? Então só existe aí. Aí há aquela 5 vezes 12. pirataria. Teria 60 cobras aqui. Né? Por isso que é a Ilha das Cobras. Você tá maluco. 60 cobras. E aí, claro, a gente não pode entrar. Mas a gente, com o drone, a gente Com pode. o drone a gente chega pertinho. Tem, eu acho que uma Era nosso cena, sonho. uma foto do farol. Vamos lá, nós vamos colocar. Ok. Esse vídeo você consegue rodar esse vídeo? É um videozinho isso aí. ó. Vocês decidiram ir aí e tal. Ó, a gente filmando com o drone aí, né? Mas da onde? De dentro do mar, da dentro do lancha. barco. Vocês estavam no A barco. lancha barco. pulando. Ah, e vocês, eles filmando. vocês não chegaram aí na ilha. Não entramos, não pode. Não Não pode pode. entrar. A gente foi com o drone, ó. Ah, Então,
É aquela última foto. Olha, não dá pra ver, cara. Ó. É que elas ficam nas árvores. Pensa comigo, 5 cobras por metro Ó o quadrado, pássaro ali, tá mas vendo? elas ficam focadas nas árvores. Aqui é uma Então, mas vegetação deixa ela por normal. último. Tem uma foto da gente no barco antes, na lancha. Olha lá, essas duas fotos aí. Então, a gente foi de lancha, dá uma olhada nessa foto aí. Ó, vocês estão fazendo suspense aqui, daqui a pouco eu vou ver, vai sair a cobra aqui de baixo aqui na mesa. Ó, o Rafa vai colocar uma foto aí, ó, de dentro da lancha. É, o pessoal de casa já tá vendo. Não, Rafa, coloca aí, vai. Olha lá, ó. Como assim? Aí, ó, Ah, sim. Ela já apareceu pra visitar vocês dentro da lancha. dentro da lancha. Isso é Na dentro da realidade, lancha. ela invadiu o meu drone. Ele, ó. Na verdade, aí foi uma brincadeira. Eu levei uma cobra de borracha. Esse cara tava pilotando todo concentrado lá. Eu peguei a mochila dele, que era do Phantom, parece uma mochila de entregador de pizza. Eu olhei pra esses caras aqui, ó. Tá tudo no vídeo, no meu vídeo. Coloquei na mochila dele. Cara, quando esse cara pousa o drone, que ele vai guardar o drone, ele leva um susto. Imagina. Vou pôr a mão lá dentro, eu vejo uma cobra dentro do... E aí tem. Isso que é amizade sadia. Aí a gente na lancha, Cara, né? foi o dia inteiro, assim, ó. Nós não somos pescadores. Esse nós não cara temos passou mal pra costume. caramba. Esse cara passou mal. Foi o dia inteiro nas ondas do mar ali, cara. Esse Tem 9 local horas. aí. Fizeram mergulho também. Não, isso esse é imagem local aí. trocada. Ah, tá. Tinha um pessoal que faz mergulho nesse trecho aí. Tem um navio que naufragou em Tocantins. Ela tá bem em cima dele. Aí o pessoal vai fazer mergulho. Aí a gente conheceu esses mergulhadores e eles cederam as imagens pra gente. A gente deu a imagem de drone pra eles e eles deram... Ah, entendi. Porque lá tem navios lá, tem dois E é navios. aquela última dois foto navios ali, que afundou lá. Essa foto aí é que a gente não viu aqui. O pessoal já deve estar vendo. Porque eu até borrei aí. Aí eu não vou falar se é uma cobra ou não, mas tem que assistir o vídeo lá. É, pô. Tem Porque a gente rastreou praticamente ele inteiro. A gente chegou até no farol. Tem uma foto do farol aí também, Rafa. Tem um farol lá Tem um que foi farol lá. Você imagina automatizado. o seguinte, essa ilha ninguém pode ir. E olha a distância que nós chegamos dela. É como se a gente estivesse na ilha. Pensa o que é o FPV, é isso. Nós estava num barco, no meio do oceano, e nós estava ali, ó. Correndo aquele risco de perder o drone. Correndo. Sim, isso a que todo, perdeu Vai lá todo de volta. Ele momento, falou. a todo momento correndo o risco de perder o drone. E era com Phantom. Eu tava de Phantom também. Tem uma foto que Sinal a gente viu do horrível. Só eu que tava com Mavic. Todos vocês foram com um drone. Cada um com Todos um estavam drone. pilotando. A gente achou que um não ia voltar. E quase o meu não volta, né? Quase não. Chegou a bater? Não, porque o barco pula, né? O drone fica parado. Ó, o barco sobe 3, 4 metros e desce, Não por tá aí, causa né? da onda. Eu acabei o voo, Ai, não tem um vídeo que vim eu na peguei. direção do barco, olhando assim pra baixo. Esse aqui tava na ponta, Quer que eu né? mando a foto? Esperando pegar o, né? Porque o barco De fazia isso aqui, ó. O de- drone fica parado, mas o drone subia e descia, porque o barco fazia isso aqui. Isso. De Aliás, repente, o drone parado, pra pegar o drone, como que a gente pega? teve um momento que essa onda parou de fazer. Na hora que parou, cheguei perto dele. Na hora que eu cheguei perto dele, o barco subiu. O Passou barco isso aqui subiu, da hélice do drone A hélice dele. passou isso aqui, quase vai pro mar, o meu drone. Putz. Mas questão de, o hélice passou um dedo Forja no é. ferro. Cris, eu mandei a foto do farol pra você. Manda pra Ah, mandou a foto do farol? ele. Sim, sim. Conta a história do farol. A minha foto da, Tinha uma família lá. foto da capa do meu perfil do Facebook. A Ilha esse farol. a Ilha das Cobras. Isso aí. Não veio ainda, não. Ah, peraí. Não veio, não. A Isso é a Ilha das Co- Cobras ainda. Isso, a Ilha das Cobras, ela há uns 70 anos atrás, 80 anos atrás, tinha um... Lá tem história de piratas que foram lá, dizem que esconderam o tesouro lá. Veio, inclusive, um grupo americano pra ilha pra procurar esse tesouro e tal, sabe, dos piratas. Baratinha, né? mandei a foto do farol aí pra você, tá? E morou uma família lá, e essa família ficava cuidando do farol. Aí tem uma lenda Tem uma lenda que todo mundo morreu. que Né? todo mundo morreu. É. E já acharam cobras dentro do farol E mesmo. no vídeo que eu fiz, eu sem querer filmei a casa que tinha lá. A base A, dela, a né? base da casa. Porque tem uma base Pô, de É uma o único casa lugar lá. onde o barco dá pra encostar. É. Entrando em coisas sobrenaturais e lugares sobrenaturais. Rolou o drone em eventos assim? Cara, Sombrios? como que é lá o nome, perto de Itatiba? Onde, Morungaba. Lembra? Esse é o farol da Ilha das Cobras. Olha né? lá, ó. A gente achou o farol com Ó, o drone. existe vídeos... Ó, você sabe quantos anos tem isso daí? Ah, É de 1902, se não me engano, esse antigo. farol. É, antigo. No mais vídeo a de gente 100 conta a anos. história. Ó,
Existe vídeo onde tem cobra ali dentro do farol. Onde porque ali se só sobe com... Mas ali não tem habitação, não tem nada, nada, Guia. nada. Hoje não é automatizado. guia, é, É os, inabitado. Hoje é é inabitado, não tem ninguém. A Marinha vai uma vez a cada 6 meses, 1 ano para arrumar o farol. Tem uma placa solar lá. E vai os biólogos. Aqui é a placa biólogos. Então lá só vai com biólogos E o e médico. e eles vão todo preparado com o antídoto, né, da Anfíbio. cobra. Se caso picar, eles já colocam neles. Então é por isso que é o problema. E tem vídeos que mostra um monte de cobra dentro ali, né? É porque onde tá o farol hoje, como tem aquela placa solar, tem umas baterias. O pessoal às vezes vai fazer manutenção das baterias ou trocar. Tem um vídeo, acho que do Richard Rasmussen, que ele teve autorização, né? O pessoal tá removendo as baterias cobra atrás das baterias. Então é cobra pra caramba. É cobra pra Aí caramba. no meio dessa mata aí tá lotado. Quem tem fobia tá lascado. Aves migratórias. Trava na hora. Come aves. Aves. Foi por isso, ela evoluiu a um ponto, o veneno dela ficou 5 vezes mais forte para poder pegar a ave e a ave já ficar aqui. Cair na Aí, ilha porque morta. senão a ave voava e caía no mar, ela perdia a presa. Então o veneno dela deve ficar mais potente para já morder e ficar. É a evolução de alguns aninhos, né? Mas. Milênios, né? Ainda. Darwiniação. É verdade. Aí, ó, Teoria darwinista. você lembra, lembra que eu falei para você? E a gente começamos com drone. Você achou que ele ia entrevistar um pessoal com drone. De Sim, repente, sim. essa é a ideia. Né? Nossa. É história, né? Todos A os história. lugares, as histórias dos lugares. A gente O vai drone mostrar. virou uma ferramenta para isso tudo. Nossa. Vocês falando dessa Ilha das Cobras aí, eu descobri que a minha vizinha, quando era moleque que jogava, não devolvia a bola quando eu jogava na rua, ela era um anjo agora, mano. Tá maluco, velho. Não, se você. Essa aí é perigosa pra caramba, essa cobra. Bom, e a gente tava falando dos locais assombrados. Rolou o local ou os locais e como que foi? Olha, a gente foi no túnel dos escravos, né, Marcelo? Túnel dos escravos em Bauru. Pô, teve uma coca aí. É um túnel, Nossa, Ele vai que eles falam que ainda ronda ali os espíritos dos escravos. Porque era um negócio que o pessoal tinha um túnel para colher café, para depois Sim. secar e tal, que trabalhava, os escravos trabalhavam naquela fazenda. Então, a gente fez um vídeo meio que exploratório lá, mostrando com o drone, contando a história e tal. E supostamente, não sei se vocês ouviram falar, a gente levou, acho que o Ivens levou, né, aquele K2, que é um aparelhinho que tem uns LEDs, Que supostamente detecta atividade paranormal. ele detecta eletromagnetismo. Energia eletromagnética. Eles falam que os Eletromagnético. espíritos emitem eletromagnetismo. Isso. E a gente testou isso lá e realmente o negócio piscava lá. Tipo aquele que tinha um desenho no Caça-Fantasma. Inclusive o negócio falou o nome do Ivens. Ivens. Não, mas você já é o... É o outro. É, porque ele tem um lá que você pergunta as coisas e ele fala o nome. E falou o nome? Falou o nome de Ivens. Aliás, ele fala, você consegue escutar o que você quiser, aqui fala tudo tão estranho que tudo você escuta lá. Cara. Depois de uma dessa, então, você escuta barbaridade. Ele vai falar Eisenbahn. Opa, É muita latinha de cerveja junto com atividade paranormal. Mas tem um lugar que a gente queria voltar. A gente foi lá em Morungaba. Em Morungaba teve umas supostas aparições de OVNIs. Morungaba. Perto é onde tem as antenas abandonadas da Embratel. Tem vídeo no nosso canal. Umas antenas gigantes. Que depois com o advento de fibra ótica, aquilo lá ficou abandonado. Então a gente filmou lá. Só que a gente ficou sabendo através de outras pessoas que assistiram nossos vídeos, Isso. que estavam passando por lá e viram um clarão, uma luz. Não, Parece- apareceu uma pessoa falando no comentário do meu vídeo lá que viu um OVNI naquele local. Aí eu falei assim, eu escrevi assim, você viu o quê? Uma luzinha lá em cima? Ele falou, não, eu vi um negócio passando por cima de mim e da minha mulher. E não era helicóptero, não era E nada. da minha namorada, passou por cima. Eu falei, me dá seu WhatsApp. Peguei o WhatsApp do cara, esse cara começou a falar, eu mandava pra eles, ele falou assim, cara, olha o que eu tô ouvindo aqui. O cara falando, o cara foi no local, exatamente, ele teve, pra você ter uma ideia, ele foi de carro, eu tenho até esse vídeo aqui. E ele falou, Marcel, foi assim, tava aqui com a minha mulher, veio dali, passou aqui por cima de nós. Tal. O cara conta com detalhes. Com detalhes. E a mulher dele, inclusive, ele mandou pra mim os áudios que eles mandaram pros amigos quando acabou de acontecer.
E ele e a namorada. Você viu, né? É bem. Cara, você se arrepia. É, só Que de eles mandaram pensar assim, nisso. cara, acabei de ver, vocês não acreditam no que eu vi agora, não acredito. Eu pensei que era um helicóptero, mas não era, de repente, né? E a gente avistamento. fez um planejamento pra ir lá e pra dormir no local. É, pra dormir no Pra local. ver se a gente faz uma exploração à noite. Já pensou a gente conseguir gravar uma coisa dessas, gente? Já pensou nisso? Só que ficou. Esse pensou? lugar a gente precisa voltar, Sem porque a gente intenso, ficou só no planejamento. Então, já pensou gravar Ficou só tudo na- e colocar Mas no assim, YouTube eu depois? tenho contato do cara, era só conversar com ele e ele toparia ir lá. Não, mas é uma coisa assim, já pensou É. a gente conseguir gravar alguma coisa? Vocês iam ter que fazer uma vigília pensou nisso? e tal. Isso mesmo. Eles dizem que vira às 18 horas, né? Umas 6:30 da tarde e tal. Os dois, um cara e a mina, né? E gravações à noite? É pro drone, é normal? Ah, do Depende cemitério. do drone. Depende do Bauru. drone. Ah, no Lá em Bauru cemitério, também, né? cemitério Bauru. Meu, o Bauru. cemitério foi incrível. Foi incrível. Cemitério dos leprosos. Não. Cemitério dos leprosos. Cemitério dos leprosos. Cemitério Túmulos, dos leprosos. túmulos de 200 anos. Cara, a gente ligou umas lanternas no drone. E saiu investigando com o drone. no Zoou todo cemitério. meu drone, zoou tudo. Acabou com o meu drone. Mas Não, tudo eles, bem. e a lanterna não dava conta. A lanterna não dava conta, né? Aí eles falaram assim, vai lá com a lanterna e fica iluminando embaixo. Então com a lanterna mais forte, tava iluminando embaixo pro drone. Vocês queriam ver aparições. Isso era Aí- 11 horas da noite. Eu olhei, eu tava filmando com a lanterna e os caras estavam lá atrás. Imagina aquela escuridão, você vendo aqueles túmulos. Aí eu olhei assim e falei, caramba, meu, eu tô sozinho aqui. Aí Você tem esse vídeo? Você tem esse vídeo? O do Bauru eu não publiquei Ah, você ainda. não publicou ainda? Aquilo é top, hein? Eu tenho ele. Você tem, né? Eu Meu, tenho. você precisa ver. Nós encontramos uma coruja em cima do túmulo. E a coruja começou a falar com a gente. Juro por Deus. Não, é ele Não, que tinha fumado, eu não. não, juro Não. por Deus. Ah. Tá lá no vídeo. Mas tem o vídeo pra Tem, colocar aqui? tem o vídeo. O pessoal de casa vai querer assistir. É exclusivo isso daí. Ela não falou português. FPV bacana. Deu alguns sinais, assim, É, de tipo Marcel assim, Jurado, interação. FPV bacana. Ela se fez No entender. cemitério. Tipo assim, cai fora. É melhor vocês caírem fora. Ela se fez entender, tipo, ó. Não foi? Não, Aquelas corujas Olha, buraqueiras. achou- Tinha uma não. que a toca dela era dentro do túmulo, cara. é que ela tava com raiva porque o buraco dela era bem ali. Foi Dentro do cemitério, túmulo. cemitério, lá embaixo. Cemitério. Desce. Pode descer, desce. Pode descer. Você vai ver uns túmulos. Pode desce. Desce. Ali, o terceiro. É esse aí. A gente foi de dia à noite, né? De dia, nós fomos de dia. Filmamos de dia lá, depois nós voltamos à noite, 11 horas da noite. Aí nós Cara, e botamos vocês lanterna não no vão drone. acreditar. Vocês queriam encontrar mesmo. E aconteceu coisas ali, que aquele dia Esse foi cara- terrível lá. É? Esse cara aqui, É. ele perdeu a Coisas câmerazinha terríveis. dele, que é desse tamanho. É, E de dia. De Você não dia. enxergava nada. E, Aí, e a rua de terra, cheia de folha. A gente voltou à noite pra procurar. Achamos esse negócio. Achamos Dele. a câmera dele, você acredita? No meio das Tava- folhas lá. Tudo A escuro. câmera deles preta. pisei quase Não lá. tinha como- Isso à noite, você não enxergava nada, cara. Só com A lanterna. probabilidade de tá- achar essa câmera é 1 em milhão. Mas tá vendo como eles são bonzinhos? Não, coisas assim. Você viu? Você viu, cara? Não, ele esse é o sentiu, começo, ó. ela sentiu. Ó. Nós gravamos à noite, ó. Tá vendo? Ó, A é do drone, lanterna, ó. O drone a com lanterna. A lanterna passando pelos túmulos. Ó, os Ghostbusters. Olha lá, ó. Agora tá na tela principal aqui, ó. Bom, tá aqui na tela. Agora tá aqui. É que é um pouco escuro, né? Estamos aqui no Mas aí você põe na frente depois. dos leprosos. Eu vou te Aqui mostrar em o. Estão vendo aí? Vai lá. Rick Finis. Esse Aí a cemitério? entrada. Bauru. Roubaram o portão. É, a gente Que ele viu portão, o nosso vídeo. Roubaram o provavelmente. portão do cemitério. Depois da... Olha lá. A cena de fechar o portão foi dose, hein? É. Nós fechamos o cemitério, fechamos o portão. Cristian, eu pensei que você tinha colocado esse vídeo, cara. Não quoloquei. Olha como eu estou. Ó, essa daí, ó. Ó a coruja aí. É que vocês não estão ouvindo, né? Ela Tá, vocês falou estão pra ouvindo? gente. Ela falou FPV bacana. Não, você vai ver. Nós chamamos o osso. Eu peguei. Osso humano. Osso humano. Não, você não pegou, não. Ó, o cemitério é bem antigo esse Põe aí. põe na É. frente, pode pôr na frente. Mas em atividade não. Não, Não, desativa. Desativado. mas tem. Não, tinha túmulo novo lá. Pode pôr aí, eu vou. Lembra que você entrou lá, que você cheio de abelha? Não queria falar isso. Pode pôr pra frente. Isso a gente não ia falar que ele entrou dentro do túmulo. Pode pôr.
Esse daí, Esse ó, cemitério, você viu aquela vila lá? O cemitério é dessa vila. A vila era aquela hanseníase, né? Como que é o nome? lepra, né? Lepra. A lepra. As pessoas eram enterradas isoladas, né? Isoladas lá. E aí aquela vila ali era uma vila onde moravam os leprosos. Onde você viu ali. Pode ir pra frente, pode passar bem pra frente. Bem pra frente. Pode pôr mais pra frente que acaba o voo. O voo de drone. Isso, não, mais pra frente. Uma curiosidade, se reunir. Nem um pingo de vento. Acho que é por aí. Agora Não, e conta desse negócio que tá balançando. tava, ó, essa cruz tava balançando, né, Christian? Sem vento. Sem vento. Ela vibrando Ela todinha. vibrando. Volta um pouquinho atrás. Isso aqui tá balançando. Um pouquinho só. Meu, agora que eu tive noção do cemitério que vocês estão falando. Cara, não tem Ah, é vento, só não uma tem pequena vento. atividade poltergeist aí. Não, eu falei, ó, não tem vento, não tinha vento, ó, pode reparar. Estava sem vento e a A cruz cruz estava assim, ó. assim, ó. É Aqui que tava assim, na câmera não tem tanta impressão, Aí, ó, né? ó. Não tem nada, não tem vento. Tem Não que tem mexer vento também. nenhum. Olha lá. Tá vendo se mexer? Não tem vento, galera. Não tem vento, ó. Olha lá. E o negócio tá balançando. Será que tá pegando na pocket aqui? Incrível isso, olha isso. Sei lá, É só né? um alô, tipo, ó. A gente Mas tá como vocês aqui. descobriram um lugar no meio do nada, um cemitério? Esse é nosso trabalho, né? Pesquisar. Pesquisar. E atrás dos lugares. Os lugares mais. E lógico, né? Temos que agradecer nossos amigos de Bauru lá, que Pessoal de Bauru também, deram né? um suporte pra gente lá, o pessoal que a gente conhece, que ajudou a gente no deslocamento, nos locais. Mas E foi esse caso nesse aí não. dia aí que a gente pegou aquele Esse hostel caso que não não tinha foi, ninguém, não. né? Foi no outro. Foi no outro. Bom, usaremos essa parte como corte pra atrair o pessoal pra assistir o podcast. Atividades paranormais com drone. É isso aí. Ó, É, e ele tava passa- filmando com a câmera, Põe- não tava nem com Põe o mais drone um aí. pouquinho pra Coruja falante. frente. É, coruja. Nós vamos ver a coruja falando. Parou um pouco, você viu? Olha aí. Mas é bacana mesmo. Olha o osso aí, ó. Olha o osso ali, ó. Cara, Olha os ossos. Parte de... Não, é osso humano isso aí. Cemitério desativado, então. É, Ali, ó. Antigo, bem E antigo. é bem antigo. é bem antigo mesmo. Olha os costumes como que é. E Baratinha, tinha manha? Não, tudo bem. Ó, aí é de dia. Aí é de dia, aí é de noite. É de dia. É. De dia eu já não sou fã, imagina à noite. Aí tá fechadinho, aí tá fechadinho. Passa um pouquinho. Vai passando bem devagar. Vocês lembram de alguma data assim de que tinha? 1800 alguma coisa, 1700, 1800, é isso aí. 19. É, tem um pessoal antigão aí. Ó, aí, ó, aqui, ó. Adivinha quem tava aí dentro? Tava cheio de abelha. Olha lá, ela saiu correndo com a da abelha. Os caras só me põem enrascado. Vitor também gosta de uma zoeira também. Vitor não, Valdir. Não, eu tava escondido lá, daqui a pouco começou a ter abelha lá. Essa época foi da pandemia, né? Foi da pandemia. Eles é. começaram a utilizar Olha isso. por causa da Tudo pandemia. aberto, ó. Poxa. Olha isso, pessoal. Quando a gente olha esse cenário. É mais olha o pouquinho, cenário. daqui a pouco aparece a... Cara, e o cemitério é grande, Eu cara. acho que já passou. Será que passou, cara? Deixa eu ver. Ah, bom, Ah, eu não lembro. É. o duro que esse cemitério A não dá, coruja. não dá pra ser mais nada. Pode desativar, não dá pra fazer mais cemitério, né? Não, diz que tem uma lenda, que tem um À cara. noite. Olha lá, olha lá. A gente abriu o portão Ah, e olha lá. fechou. A lanterna A do drone. lanterna no drone. Olha lá. Só tem maluco aí, cara. Olha que loucura. Se liga isso. Aí junta os quatro, potencializa a maluquice. Caça-fantasmas. Fora da lanterna, você não via nada. É Escuro tudo total. escuro mesmo. Olha lá. Jogando ping-pong na mesa do restaurante. Não tem problema, pessoal. A ideia foi sua. É, foi. Cara, vou falar pra você. A barba. Vou falar pra você. Eu ainda digo pra A câmerazinha que perdeu. O Ives já tá com a barba gigante aí, pô. Tava bem barbudo. Sério, cara. Fazer Não, foi uma câmerazinha Igual, dessa. igual essa daí. Você tem coragem? Putz, também fez lembrança. Essa aqui. A coruja, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Ela começou, a, tipo, na nossa frente, nós Eu também. chegando perto dela e ela fazendo... Meio querendo atacar a gente, né? espantar a gente. E Que era a gente, toca dela ali. Meu, ela não sai de perto, e a gente chegou cada vez mais perto e ela não parava de falar, de tipo, de fazer o A barulho gente dela. achou que ela ia voar, né? Porque É, assustar. e ela não ia. Ela E a não gente, ia. meu, o que tá acontecendo, cara? Que coisa diferente, né, meu? De repente ela voa pra dentro do túmulo. Pra toca dela. Que era a toca dela. E mostra, Coruja nessa parte, tem um buraqueira. vídeo mostrando isso. Ela tava lá dentro, ela tinha filhote lá dentro. Ela tava protegendo os filhotes dela. E o ninho dentro do túmulo. E o ninho dentro do túmulo, isso que é o tétrico.
Isso foi a coisa mais, assim, louca que nós fizemos, assim, em relação à noite, né? E vou falar pra você, não dá pra fazer isso sem ser o Phantom, não. Colocar uma lanterna no Mavic, põe pra mim uma lanterna no Mavic. Não precisa, ele tem o LED. Tem o LED. Tem o LEDão. Já tem o LEDão. Não, hoje o drone ele tem um LED embaixo. Que E ilumina quando tudo. ele perde o. Ele entra dentro de uma casa, ele perde o GPS, ele liga a lanterna, se tá escuro, e se localiza pelo chão. Ele tem umas câmeras embaixo também, tem câmera fora que embaixo. grava, Sim. ele se localiza por essas câmerazinhas. Cara, a tecnologia é muito ferrada, né? Ele entrou no escuro, ele acende o LED. Aí ele vai se. É, se, ele VPS, se ele perder o sistema. GPS. Aí ele passa por um sistema chamado VPS, Visual Positioning System. Nossa, cara, interessante. Bom, não sabia que tinha tanta tecnologia no drone assim, não. Rafa, o que tem mais aí que você... Você sabe que ele te persegue, né? Se é por pra te perseguir, você não foge dele. Esse aí da Ilha Pompeba, né, Marcelo? Você pega como Esse da Ilha referência a Pompeba imagem. aí, Você tá na rua aqui, eu ponho ele pra te seguir, você vai em qualquer rua, ele vai atrás. Ilha Aí é em Pompeba, Cubatão. São Vicente. São Vicente, Cubatão, é. Cubatão. o que acontece? Isso aí foi. Eu Esse tava, é da- eu tava mexendo no Google Maps, de repente eu falei, nossa, uma ilha aqui. Aí eu dei o zoom, uma quadra de tênis, umas construções meio loucas. Falei, Marcel, topa ir lá? Na época não tava nem o Ives Não. nem o Valdir, mas tava um outro amigo nosso, o Léo. Ainda bem que eu Ainda não fui. bem. Ainda bem que eu não fui. Olha lá, uns negócios abandonados e tal. Vamos fazer uma exploração lá? Vamos. Aí foi eu, o Léo, que é um outro amigo nosso, e o Marcel. Aí chegamos lá tal, pô, como que a gente... Alugamos uma lanchinha, um barquinho. Levou a gente até lá. Chegando lá nessa ilha, essa ilha, como eu falei, é Cubatão, São Vicente, e tem tipo uma comunidade não muito longe daí. Chegamos lá, o cara do barco falou, olha, eu preciso fazer um trabalho em Santos. Vamos combinar um horário pra eu vir buscar vocês? Falei, beleza. A gente deu acho que umas 3 horas pro cara, né? Vem daqui 3 horas. Descemos com todo equipamento, câmera, drone, não sei o quê. Chegamos na ilha lá, o nosso amigo Léo falou, eu vou levantar o drone pra fazer um reconhecimento aqui da ilha, porque o mato tava alto, né? Ele levanta o drone, de repente ele começa a gritar. Vai eu e esse cara do lado. Ele filmou uns caras vindo sem camisa, de um barquinho, a remo. 5 caras. Vindo pra nossa direção. Remando da comunidade lá do outro lado até a ilha. E nós presos na ilha durante 3 horas. Putz. O que a gente fez? Baixamos o drone, pegamos as coisas. E a gente já tinha passado um tempo na ilha. Já fazia uns 40 minutos, 1 hora que eu tava lá. Aí a gente saiu correndo pra um local mais afastado, que tinha umas árvores no mato, e ficamos lá escondidos. Fala, vamos tentar ligar pro cara do barco lá da marina, pra vir buscar a gente. Aí a gente ouve os caras passando. Foram por aqui. Não, deve estar pra cá. E os caras, como se estivesse perto da gente, assim, só que a gente tava escondido, né? Começaram a andar e tal. De repente some as vozes. Aí, esse cara tinha sinal de celular. Em tudo que a gente vai, tem sinal de Eu não celular. Eu tenho. tenho. Todo lugar que eu vou não tem sinal. E aquele dia só eu tinha. Você tinha Bom, sinal de celular. Pelo menos no momento. Aí ele ligou pra Marina. Eu liguei pra Marina. Aí a Marina falou, a gente vai mandar então de volta aí o barqueiro. vou mandar tal. um barco aí, né? Pra pegar vocês e tal, porque o outro já foi. O outro só Só volta que a daqui gente 2 tava horas. do outro lado da ilha, onde é o embarque e desembarque que tem um pier, a gente tinha que cruzar a ilha. A gente se escondeu. Ah, mas como que a gente vai saber que o cara vai chegar? Porque a gente tá escondido aqui, a gente explicou toda a situação, né? Não, ele vai ficar acelerando o barco. Aí de repente a gente ouve o barquinho, né? Depois de alguns minutos, acelerando lá. Marcel, é agora ou nunca? Na realidade, a gente tava atrás dos bambuzal, né? Na parte, aquela parte, numa parte ali que os caras passavam entre a ilha todinha, conversando, procurando nós. E nós lá. E só do outro lado que dava pra, a entrada e saída era do outro lado. Que tinha um pier. E o cara falou assim, ó, quando você vê um barulho de barco, você vem. Eu falei, meu, que loucura, né? Cara, eu estou do outro lado da ilha, eu ouvi um barulho de barco do lado de lá, eu Tem que saio sair correndo cruzando a ilha. com os caras no meio. Caraca. Que aí nós tem que correr até o outro lado, e se não for o barco? E se for outro que estiver passando e nós erramos o som? A gente ia pelo som. Aí o som ficou lá, a gente falou, Marcel, só pode ser. Aí saímos correndo, todo equipamento, nós 3. De repente, quem que a gente vê? Os caras vindo. Aí chegamos no pier, Entramos no barco. entramos no barco, os caras pararam assim no pier, e ficaram só olhando. Tudo sem camiseta, sabe? Aí Aí- os caras da Marina veio com 3 caras, né? Veio 3 ou 4. Eles vieram em 3 ou 4, porque viu a situação. Aí o cara que tava no barco, os caras, falaram, vocês iam ser assaltados. Do jeito que a gente viu esses caras aí, vocês iam ser assaltados.
Com um monte de equipamento. Ou coisa pior. O, né? o problema É, é esse. coisa pior. Você tá no meio do nada. Se ainda leva só equipamento, É os riscos da aventura de vocês. É o Talvez risco. se Toda que a Esse- gente sai, a gente explorar corre um risco. lugar... Esse daí foi, assim, algo que realmente foi um dos mais fortes, É, assim, de perigo que nós corremos aí. tivemos. E não conseguiram nem criar o conteúdo. Não, criamos. Criamos. Ah, Só que não gravamos essa situação toda, a gente só narra. Porque a gente não gravou. A gente ficou com medo. É. Nem lembramos de ligar as câmeras. No meu vídeo, eu tenho, na hora que nós estamos escondidos. Eu falo assim, pessoal, eu tô aqui, nós estamos escondidos, que os caras estão aqui, mas eu corto ali e paro. Aí depois eu só apareço lá na náutica lá. e me fala No uma meu vídeo só tem coisa. isso. Quando vocês publicam, um exemplo, essa história de vocês assim, a galera que acompanha, que assiste o vídeo de vocês, rola os comentários, fala tipo assim, ah, essa montagem dessa história, acha que não é séria a situação. A ideia nossa é fazer o mais sério possível, né? É. Né, a gente quer ser diferente de colocar o mais sério possível. A gente, para falar de fantasma, a gente não fala. Eu não falo de fantasma, a gente comenta, isso aqui falam que é assombrado, mas são lendas. A gente nunca afirma que Isso. que viu. Então a gente contaram teve essa né, história, a É. gente tá passando por aqui. a gente foi em Isso. vários lugares. Eu nunca vi nada. É assim, eu Só já tive viu um barulho comentário. na igrejinha. Barulho a gente viu. Na É, pode igrejinha. crer, Essa pode conta. crer. Cristo viu Essa muito, arrepiou. Pode crer, pode crer. Aí, ó, uma história boa aí. Conta pra nós, é mais um corte aí. Porque... A gente chegou numa. Onde que era? Em Palma? Como que chama? Palmital. Palmital, Palmital. no Paraná. Não, divisa. Divisa do Paraná É São lá. Paulo ainda. E tinha uma igreja, tinha uma casa e tinha um. Como que chama? Uma um fábrica, galpão, é, um um galpão. galpão, abandonado, no meio do nada. Aí chegamos, fomos por etapa. Encostamos o carro, vamos fazer a filmagem. Fomos primeiro na casa, aí fizemos a filmagem, aí fomos pra igreja. A igreja não tinha telhado, E não tinha ninguém no local, só gente. só a gente. E a igreja tinha aquele altar, o altar, né? Com aquelas duas laterais. Tinha umas portinhas laterais, eu não sei como é que chama. Funciona aquilo lá. Aí a gente tava lá, tudo quebrado, e cada um vai pra um lado. E cada um vai falando alguma coisa que vê, né? De repente, o Eu Cris... tava perto desse cara. Não, eu tava do outro lado. Você tava do outro lado? Então eu tava perto de você. É. Eu sei que eu vi um baita no barulhão, assim como Tava se do meu fosse lado. alguém metendo o pé na porta. Brá! Aí ele pergunta pra mim. Foi você, Valdir? Aí eu falei, não, eu tô aqui. Aí, meu... Aí eu viro, eu vejo esse cara Aí e todo esse cara tá do meu A lado. pior coisa é perguntar e ele fala assim, não fui eu, era tudo que não queria A gente escutar, achou né? que tinha chegado Só alguém que ali. eu não penso em fantasma, eu penso, alguém tá aí. É. Aí eu já saí. Saí filmando, no meu vídeo tem eu filmando, né? Aí eu vou saindo assim, filmando. Aí eu falo, Cris, não tem nada aqui. Ó, Já tava ruim, ó, só mas piorou. Ele fala assim que foi filmando, mas não foi desse jeito que foi filmando. Porque nós tava com medo de ir lá. Eu fui filmando, É. tipo o herói. Assim, ó. Indiana Drones tem que Vai, falar assim, vai, não vai. Então, mas aí a gente, bom, deve ter alguém aqui. Pegamos e começamos a dar uma volta por fora da igreja. Não tinha ninguém, cara. E a gente ouviu um barulho. Todo mundo ouviu esse barulho. Existem coisas que não se explicam. Exatamente. Não bule com isso. Aconteceu e pronto. Mas assim, alguns lugares que vocês foram visitar, conhecer, enfim, nem todos vocês tiveram autorização, ou não tem, ou não necessita, ou o que seja. Já teve a situação de vocês estarem em determinado lugar e serem surpreendidos por polícia. Você já ouviu dono da falar? propriedade. Você já ouviu falar do Clodovil? Polícia não, polícia não. Já ouviu falar do Já. Clodovil? Do Essa Fernandes? história vai Conta aí, Marcel. Clodovil. A gente vai contar... Não, peraí. A gente vai contar a história toda? Não, Vamos contar o... Eu começo e vocês terminam. Não, mas a gente vai contar... Vai ser a versão estendida mesmo? A versão Não, Cara, vai ser a a versão... real. Entendi. a versão Não real. pode esconder nada. É que tem a minha parte Somos- também. Mansão do Clodovil em Ubatuba. Praia do Leonardo. uma Praia do coisa- Leonardo. Pai do Léo, pai do Léo. Praia do Léo. Praia do Léo. Praia do Léo. Bom, nós já tava com essa mansão na mira faz um tempo pra ir. Poxa, Pra não tem filmar com imagem drone. dela, A não, nossa ideia... Tem imagem? Não, não tem. Não, do tem. Clodovil... Tem no Exploradores da FPV, um trechinho que eu coloquei lá. Não, eu fiz meu vídeo. No canal do Ah, Valdir, o né? vídeo do Valdir. Eu tenho meu vídeo de drone. Eu tenho meu vídeo de drone. Não, tem inteiro. eu filmei. É verdade. Eu único Valdir, postei. calma. Mas vamos explicar. Qual que era a ideia? Valdir, Valdir Indiana Drones. A ideia era nós ir pra lá Cuidado, para cuidado. fazer um voo de drone. Por quê? Porque existem vários vídeos no YouTube em que
O Gugu, Aí, ó. até repórteres do Gugu tentou entrar lá e o caseiro que cuida, né? Ficava com um facão e ia atrás tal. Então, é bem ignorante. Acho que tá nesses... Vê nos mais... Não, tá bem mais pra baixo. Não, ó, você não tem aquela guia do que é que Sei, tem mais nem- visualização? Acho que, sei lá, não sei. Cara, você põe vídeo pra caramba, hein, meu? Põe. Conclusão, É, a tá gente mais fomos pra baixo. Não, mais pra até baixo. Ubatuba. Ele Pra você filmar que fez a o drone. capa, mais pra baixo. Aí, Aí. ó, o antes e depois aí, ó. Ele que fez a capa pra mim. Essa capa foi então. Mas conta pra Então, gente. aí nós fomos pra lá pra filmar com drone, porque nós sabíamos que não podia, não dava pra entrar. Tá. Tá? Vocês iam Então, fazer nós aquela... fomos filmar, o FPV ia mostrar melhor do que qualquer um já mostrou em relação porque, né? Chegamos lá, É uma subidona, é uma assim. subidona, no meio, assim, e foi construída a casa num lugar onde não podia, onde não pode. Área de preservação. Preservação. ambiental. área de preservação. Tinha uma corda que protegia a casa. Uma corda, sim. No meio da rua. Na Porque- meio da rua. É porque Corda é atravessada da uma rua, e a rua continuava subindo, e a casa estava aqui, e tinha uma corda, né? E nós paramos o carro, o Jeep, nós estava com o Jeep do Iven. Eu né? ainda falei, vamos já parar o carro descendo. Se der alguma coisa, a gente já pega o carro e cai fora. Isso. Aí a gente, Virei o carro, puta, tudo. olha só a casa do Olha lá a casa. Clodovil, mansão do Clodovil. Vocês podem ver que a gente tá dentro da casa aí. Aí nós já tamo- mas calma, para chegar até lá dentro foi meio que algo, né? Não foi planejado. Não foi tão fácil Não, nem não, planejado. não foi planejado. A ideia nossa não era fazer isso. Nós chegamos lá e começamos a filmar a casa, Ali nós estamos fora. de fora da corda. Daqui a pouco nós, ficamos 5 minutos ali aqui do fora da corda e ninguém aparece, não é? E tinha Só- uma edícula. Na É, casa edícula. tinha uma edícula, a gente foi, a edícula tava Aí aberta. nós pulamos a corda aqui, uma cordinha. Pô, bacana. Fomos na a frente, olha lá. aberturinha, hein? Fomos na frente, mostramos a frente. Cara, daqui a pouco já fazia 30 minutos que nós estava lá mostrando a frente e nada. Não, aí a gente ouviu, pessoal, esse cara aqui já tava lá dentro da casa. Esse aqui tinha uma Caiu- árvore caiu caída. um coqueiro na grade. A descida aí, ó, o Jeep. Ó, o carro ali, meu carro. A casa, a mansão do Clodovil. Essa eu tô sozinho. Tá totalmente... abandonado. Não, não, Três câmeras. na realidade uma mulher comprou ela, né? Como chama? Tipo um leilão. Um leilão. Porque ele tinha mas- muita dívida, essas É, coisas isso. assim, né? Só que ela não sabia que não podia mexer em nada. Então ela desistiu. E ela não tinha o Essa é- direito da casa, ela tinha essa direito é- de concessão só. Porque era de preservação. Olha Aí ela lá, tentou paisagem. desistir do negócio. Entendi. Essa é Na a hora que cama foi do... ver, cara, nós estava na cama da mãe do Clodovil. Não pode nem não pode nem reformar, não pode fazer nada. Não, pode só fazer nada. demolir. Então, mas aí, voltando, né? Quando a gente vê, tava eu e esse cara aqui, de repente esse cara chamou a gente. Quando a gente viu, ele já tava dentro da casa. Não, Ele aí- pulou um isso. pulou um Aí negócio Eu chamei lá. vocês, estava você e o Iven, É, eu chamei vocês isso. e nós Tava entramos. Não, eu lá. falei pra ele, eu vou por aqui. Eu vou pular. Ele falou, você vai? Vou. Aí ele falou, leva a minha câmera. Aí eu levei a câmera dele. Eu falei, Marcel, de boa. Aí ele chamou os outros. Aí a onde gente foi- entrou aí- na aí- casa. Aí era frente, tá? Aí começamos a filmar tudo. De boa. Aí a gente não pode produzir prova contra nós mesmos. Detalhe né? que o zelador aí, o cara que tem uma casa um pouco acima, que toma conta, ele botou uns gansos aí. Tem tipo um laguinho ali dentro da casa. Sim. Aí eu mostro quando... Chegamos aí, cara, os gansos começam a fazer mosca. Porque Tardalhaço. Isso, porque ele mora lá em cima e o ganso faz mais barulho do que um cachorro. Faz mesmo. A hora que vê, já. Nossa, É, a casa é no ele meio de uma ouve. ilha. Então, aí vai vendo. Não é no meio da ilha, né? Frente da praia, praia é no do Léo. morro. É Praia no do é alto de uma montanha, de um morro, né? Aí vai vendo. Aí fizemos toda essa exploração lá dentro. Aí falamos assim, vamos fazer o voo de drone agora, né? Aí tiramos para o ímpar. 2 ou 1. Pá, pá, pá. Eu fiquei Aí por tira- É último. sempre tirava assim, daqui. tá? É, Os fiquei outros por lugares que nós vamos, nós tira 2 ou pra ver quem é o primeiro, o segundo. Ah, tira- quem- Quando é quem lugar, primeiro? quando é lugar perigoso, assim, que a gente corre o risco de alguém pegar. Porque daí o primeiro garante o vídeo, o segundo mais ou menos. O resto- Aí nós temos uma, assim, quem conseguir as imagens, divide pros 4. Sim. Aí o que aconteceu? Esse cara fez o voo dele. Ó o Esse fantão. cara fez o voo dele. Esse cara fez o voo dele. Esse cara ia fazer o voo dele. Eu era o terceiro. Ele era o terceiro. Nós já tinha saído da casa, nós entramos Ele na casa, pegou- filmamos tudo e voltamos pra fora. Ele Isso. pegou o óculos dele, o celular dele colocou dentro do óculos, estava pronto para voar. O que eu ia fazer O que aconteceu? O que aconteceu? Essa é a casa. Não, essa de é um cá. hotel. É Ah, de cá. tá. O que É um aconteceu? hotel. Ele tava com o drone prontinho para voar. Ele falou aqui que é tinha filmado a aqui- câmera do Clodovil. Aqui que é a privada.
A privada é lá na outra ponta? Aí onde tá escondido aqui, ó. Bem onde tá escondido aqui, tá vendo? Ah, que nós não achamos. É uma A privada que ficava- fica ele aberta ficava assim. do lado de fora. Tem, A uma, privada tem, céu foto, aberto. tem foto do, Ele ia no do banheiro Clodovil olhando usando. pro mar. Uma privada. Existem fotos, né, em revistas Tem. famosas dele sentado nessa privada. Hoje não ia rolar muito ele fazer Então, isso. aí esse cara ia voar. Ele colocou o óculos dele, o celular dentro do óculos, porque ele voava com outro óculos, né? De repente ele falou que tinha filmado a cama e tal. Como E assim? eles A não gente não filmaram? filmou. Aí ele falou, quer que eu volto lá? Eu falei, vai. Aí ele voltou lá com a minha Ele câmera voltou lá pra dentro da casa. na Ele cabeça já tinha e a câmera desse corrido cara. o risco de entrar os 4, filmamos tudo, saímos tranquilo. Nós só ia voar e ele quis voltar. Aí o que eu fiz? Eu vou voar na frente dele, então. Coloquei meu... Esse cara levou o drone pra mim, na frente da corda. Colocou lá. Eu liguei o motor do drone, quem que aparece? O Caseiro. o caseiro. O caseiro. E esse cara dentro da casa. Ele lá dentro da casa. Aí esse cara aqui, descanso. ele chega, mas o que que significa isso daí, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, mas por quê? É proibido? Dando mais de migué, né? Ele falou, é proibido sim. Ah, então desculpa, eu vou desligar o drone. Já tinha os caras voados A já. casa. A piscina. Já tinha os caras voados. Aí eu falei, quando eu falei isso, que eu vou desligar, eu não sabia, o cara amansou. Porque ele achou que ninguém tinha voado. Agora tem os gansos aí, ó. Entendi, ninguém Aí filmou nada. eu peguei meu drone, guardei. Quando eu vou pegar o drone desse cara, que o cara viu que tava no chão, ele se ligou que a gente já tinha feito voo lá. O cara ficou marara, cara. E falou que ia processar a gente, que não sei o quê. Ele escoltou a gente. Aí esse cara dentro da casa. Imagina. Aí entra eu no Jeep. Esse cara no Jeep, esse cara é o motorista. Eu e esse cara entra atrás. Nós entra atrás, Não nós tem esquece- ninguém no É no porque passageiro. o Valdir que era do lado. Era Nós meu- voltamos atrás, tão apavorados, voltamos atrás. Ele ficou sozinho na frente. Dando bola. Deu na cara Tipo que tava assim, faltando alguém. cadê alguém que tá faltando? E o cara escoltando a gente. O cara escoltou a gente uns 4 quilômetros na rodovia. Falando que ia entregar a gente pra Polícia Federal, não sei o quê. É, mas- E esse cara na casa. E assim, a casa... E depois não, deixa vocês eu iam ter explicar. que A voltar casa- lá ainda. A casa, na Pegar ele. realidade... Vai vendo o que aconteceu. Ó, a casa não tem placa proibida a entrada, não existe, não tem nada disso. E a casa tá totalmente literalmente aberta. Ela E, tá tipo, você aberta, não entra tem quem nada. quiser. Ela tá E aberta. Você aberta entra lá, sai e tudo E mais. destruída. E destruída. E destruída. Entendeu? Então, assim, depois de nós não colocamos esse vídeo. Só esse cara. Só o Valdir pôs. Por quê? Porque tem amigos nossos que entrou lá E eu coloquei o voo de drone. e filmou tudo. E colocou no YouTube. Então, quando nós ficamos sabendo... Ah lá, a privada. A privada. Quando nós ficamos sabendo que esses amigos nossos iam colocar o voo, o vídeo lá de dentro, nós tínhamos esse vídeo já fazia quase 8 meses. E vocês não tinham publicado. Não, ninguém postou. Tá. Nós estávamos esperando, nós estávamos acompanhando que eles falavam que ia derrubar a casa. Eles vão derrubar, Sim. né? Porque já foi, a justiça já mandou derrubar tudo, entendeu? Então, quando derrubar, a gente posta. Ó, a Só rodovia gente embaixo. E pra frente é o mar. Só a gente tem. Mas é um Só que negócio- aí dois Uma foram história meio estranha, colocaram né? Deles na não nossa deixarem frente. a casa lá. Depois foi o não é? Valdir pra ver, pá, falar, ó, nós Exato. colocamos também. Nós fomos lá um ano atrás. Fomos antes Então, de mas vocês. continuando a história. O cara escoltou a gente 4 quilômetros pra frente. Falando um monte. E o Valdir E o Valdir na casa, não sabia de A nada. pergunta, Valdir, você sentou na privada do Clodovil? Eu fiquei curioso. outro lugar- em Você outro foi lugar, muito você- detalhista da privada. Valdir, termine de contar. O que você fez ali? Assim que. Aí depois eu acabei de filmar, né? Ele tava filmando pra gente. Tava Porque ele já filmando tinha pra eles, filmado. porque eu já tinha filmado pra mim. Eu tava com a câmera na cabeça, uma na mão e uma outra na mão Putz, também. grilo. Que era a minha que eu tava testando. E a dele na. Aí a hora que eu saí, O Jeep não tava lá. cadê o Jeep? Aí eu falei assim, os caras devem estar brincando comigo. A primeira coisa que eu pensei é que o drone dele tinha caído em algum lugar e eles tinham ido atrás. Eu subi pro lado da casa Pro lado do caseiro. caseiro. Ele foi até a casa do caseiro. A sorte é que o caseiro tinha escoltado a Tava gente. atrás da gente lá. E foi subindo, chega lá em cima, tem na filmagem, na câmera dele. Ele ficou com a minha câmera aqui gravando o tempo todo. Aí eu olhei, eu falei assim, acabou a estrada, não tinha mais, eu só tinha uma casa. Aí eu falei, vou voltar, não era por aqui. Aí voltei, Na volta você encontrou o quê? na volta eu tô descendo, vem subindo uma mulher de bicicleta. A mulher Só não tem tinha uma mais nada casa. pra lá. É Só a casa tem- do caseiro. Ou era a mulher do caseiro. Aí eu falo, eu imagino, com a câmera aqui, duas na mão. A câmera gravando, piscando aqui, ó. Aí eu falei assim, oi. Ou ela olhou de longe e falou assim, ele tá descendo um ET aí agora também, né? Não, ela olhou Não, pra- ela se ligou que ele tava filmando a casa lá. Aí ela olhou pra mim, tipo aquela fechada de olho e falou, tipo assim, filha da puta, né? Aí
Eu tenho tudo gravado isso aí. Que ele tava Aí- com a minha câmera. Aí eu passei por ela e fui embora. Ela fez assim, né? Nem falou nada, só fez assim, né? Aí desci. Aí chegou numa parte que dava pra escutar o pessoal lá embaixo, mas eles não me viam. Que embaixo tem casas, né? Aí o pessoal conversando, eu tentando escutar pra ver o que aconteceu, né? E nada. Aí eu falei, vou descer. Desci. Cheguei lá embaixo e perguntei pro pessoal. O pessoal de Jeep passou aqui, com Jeep, não sei o quê. Ah, passaram. Eles foram escoltados pelo cara lá em cima e falou que ia lá na Polícia Federal. Né? Aí dessa parte. Mas já é mentira. Ó, vai ver na rodovia, vai ver na rodovia. Aí aí, dessa parte aí vou eu que era o motorista. O né? piloto. Aí eu, pra descer o cara, eu descia a meio por hora. O cara Porque a ficou. gente tava tentando esperar ele, né? Eu tô indo bem devagar, falou. Quanto mais devagar eu vou, que eu não sabia que o cara ia seguir a gente. Ah, Falou, pela rua de terra. quanto mais devagar eu tô descendo, mais eu garanto que o cara tá aqui e o Valdir Dá vai ter tempo do Valdir sair. pra sair da casa. Da casa é pior o cara pegar ele, né? cama. Aí o cara ficou mais bravo A porque eu cama. descendo devagar. O cara achou que a gente tava fazendo um pouco caso. Tipo, indo devagar pra, sabe? De uma certa maneira era pra ele dar tempo de sair. cama Né? aí. Aí quando eu peguei a estrada, a mesma coisa. Eu fui devagar. Os caras, não, continuo devagar. Aí foi indo. Então, Até aí, a hora que ele desistiu. aí depois o cara desistiu e a gente seguiu mais um pouco. E a gente entrou tipo num bar que tinha lá um na restaurante beira. lá. Aí falamos, vamos ligar pro Valdir pra explicar. Essa foi engraçada. Lembra que eu falei que ele tinha deixado tudo pronto pra voar, o óculos, o celular? Sim, A sim. gente liga pra Comecei a ligar no celular dele e começa a tocar do lado aqui. ele. Toca dentro do Tava carro. com a gente o celular dele, no óculos. Não tinha como me avisar. Ele tava sem o celular. Aí a gente. Aí Não, mas Conversando. meio que vocês tinham combinado. Ó, se der ruim, a gente vai. Não, depois não- volta não a buscar. combinamos Não tinha nada, combinado não nada. combinamos. Nada. Aí a gente. Aí pegamos a Foi tudo acontecendo. No instinto. Nós ia lá pra filmar de drone. Aí As a- coisas começaram a acontecer, a hora que eu ia, nem É, estava a tudo gente lá não ia dentro. na De casa, repente nós a gente não estava. ia na casa. Entendeu? Foi Aí tudo de repente louco. a gente, pô, o Valdir não atende, que o celular dele tá aqui, e agora? Aí eu falei, vamos pegar a rodovia de volta e Olha- vamos olha a paisagem. ficar andando aquele trecho. Olha o que ele via. Aí eu falei, vamos ficar andando aquele trecho, indo e voltando, que uma hora o Valdir aparece. No que a gente tava indo, andamos acho que 4 Não, aí minutos. deixa eu cheguei lá embaixo, perguntei lá, eles falaram, eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu peguei a estrada e comecei a andar. Andando. Aí, como os caras falaram que o cara foi atrás dele com o Jeep, eu não sabia que carro que era o cara, eu não sabia nem quem Olha o era. local onde fica a casa dele, ó, no meio do morro. Aí A o rodovia embaixo, ó. Jeep vem vindo e vem um cara colado atrás dele. Porque eu tô devagarinho pra ver se eu vejo ele. Aí eu só fiz assim, né? Ele achou que era o cara. Fiz com a mão assim, ó. Tá aqui, pode. Eu fiz fazendo assim, né? Aí os caras encostaram. Aí quando eu entrei dentro do carro, como eu não tinha passado o susto, eu dei risada. Ele foi o único que não viu nada. Eu não passei pelo susto. Ele que foi o que ele mais se tava- arriscou. A e treta que rolando e menos, né? ele dentro da casa do Clodovil. É, Ele tava lá, no lugar só mais filmando, perigoso. tá? A praia do Léo, ó. Essa praia é top. E me fala uma coisa, o hotel é ativo? Ativo. Aquele hotel do lado, tem um hotel do lado. Ah, tá. Então o hotel teve a autorização para poder fazer a... Então, assim, na realidade, não sei. A construção É. tá, eu acho que, no lugar irregular, né? Mas tá funcionando. São Acho que um monte de lugar aí irregular. Eram duas casas ali, né? Não tem, não tem É. nada que o É, Verde que tem uma várias parte da partes. frente É. são duas partes. São né? duas sim, partes. duas partes. Ó. Tem outras Essa aqui é uma coisas. edícula dele, olha lá. Ó. Edícula. Nós entramos aí nessa edícula também. É. Tem outras construções mais pra baixo. Que a gente não achou. E esse caseiro que vocês encontraram já era o caseiro da época do Clodovil, É provavelmente. o caseiro que numa reportagem o cara sai com uma peixeira Tem pra na- cima do repórter. Da Record. E assim, existe aí uma capela que ela tá inteira. Toda trabalhada, toda linda. E nós não vimos essa capela. E nem o banheiro. Passamos em frente. Dentro Por da quê? casa. É, lá dentro Dentro da casa, do existe uma terreno. capela. E assim, nós não vimos porque nós entramos sem querer. Nós não íamos entrar. Escuta os gansos. E nós estávamos com medo. Nós estávamos lá dentro, filmando o máximo que a gente podia para ir embora logo. Então, sabe quando você não procura? Você só vai andando para frente, gravando. Você sabe que você tem que sair. Era isso, né? Era A basicamente situação era essa. Senso de e urgência. nossos amigos, e que esse pessoal que colocou o vídeo no YouTube, tudo certinho depois, eles entraram pelo outro lado, eles não fizeram igual nós, que deixou o carro na frente. Eles entraram pelo outro lado, ficaram lá horas. Fizeram pela mata, por baixo ali da pista. Isso. Aí eles ficaram Subindo lá, no tipo, morro. Aí não tinha como o caseiro pegar ele. ninguém isso. viu. Eles ficaram 4, 5 horas lá dentro, eles olharam Putz, tudo, deu pra- procuraram tudo, coisa que nós não tivemos esse tempo. Eu comi muita pitanga. Não, depois o cara fala, depois O Valdir tava no Manaus. Sabe? Sabia de nada. O Sabia cara o que colocou tá lá assim, acontecendo. ó, ele fazia geleia com essa pitanga. Eu falei, caramba.
Eu comi. O- Mas cada pitanga é. desse tamanho, bicho. Você comeu... Literalmente você comeu a pitanga do Clodovil. Eu quero falar, ele comeu Vamos a entrar pitanga nesse do detalhe. Clodovil. Rafa, tem mais alguma coisa aí que... Que não fala de pitanga. Tem Que a mais gente- algum vídeo que vocês lembram aí? Que É, bacana? que tá lá, que a gente... Quer falar do... Eu só dar um detalhe aqui da fazenda do Natico, que vocês falaram de coisa sobrenatural, né? Tem até uma foto aí de uma um casarão antigo, né? É, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. O que aconteceu? Eu tava fazendo meu voo de drone, só pra você dar um contexto desse negócio de sobrenatural, né? E aí eu tava filmando o casarão e tal, esse casarão aí, ó. 300 anos. 300 anos. 300 Embaixo, anos o casarão. embaixo era onde ficavam os escravos, ó. Tá vendo essa parte de baixo aí? E aí eu vou pro lado do casarão com o drone, e do lado do casarão tem um monte de lenha. E não sei porquê, eu resolvi filmar aquela lenha, e o take ficou feio. Porque eu tô filmando o casarão, de repente eu mostro uma lenha, aí volto pro casarão. Aí eu falei, o que eu vou fazer com esse take? Aí eu resolvi dar uma de migué na narração do vídeo. Falei, nossa, pessoal, olha lá as lenhas lá do lado, ó. Tá. Eu falei, nossa, pessoal, parece que eu vi alguma coisa se mexendo aqui. Só pra ter um contexto na minha narração com o que eu tava filmando, porque não tinha nada a ver a minha virada com o drone. Sim. Cara, esse vídeo eu acho que teve mais de 700 mil visualizações. Só porque eu sei. Só pra poder, sabe, dei uma de migué lá na narração. sim. Cara, o que eu tive de comentário dizendo, eu também vi. Sabe como você induz as Você pessoas, induz. né? Sugestão, né? É, sugestão. Aí esse casarão aí que era aberto pra visitação, depois do nosso vídeo, muita gente tentou ir visitar lá. O cara até falou, ninguém mais vem aqui. Só nós tem esse vídeo. Só nós. Porque o cara falou, a Só dona nós dois. Daniela, a Só proprietária. nós dois, mas... Ela falou, não, muita gente, depois do vídeo de vocês, muita gente foi ligando aqui. Isso, é assim, nós fomos lá, foi difícil a autorização, foi sem querer, né? Foi sem querer. Chegamos, ligamos para o caseiro lá, o Leandro, ligou pra ela. Aí ela falou, tal, vai gravar, vai filmar o que e tal, não sei o que. A minha foi tipo 1 hora quase falando a respeito, aí deixa Aí ela eu liberou, é. Aí nós fomos. Cara, muito bacana. E filmamos tudo. Muito bacana. Gente, eu só posso dizer pra vocês, agradeço pra caramba. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram colocar. Cara, Não. se for pra gente ficar falando nossas aventuras, isso aqui vai longe. Vai. Bom, Não, mas vamos fazer a parte 2. eu acredito que vocês possam ser parceiros do Pode Ter Mais Um Cast, trazer novidades pra gente. merece. Pode juntar mais histórias Então, da próxima vez a gente traz os drones. Traz os drones e faz aquele Dessa vez a esquema gente não lá. trouxe drone. E falar em drone, isso aqui era pra ter entregue no começo, ó. Opa! Isso aqui é pro canal de vocês, Poxa, ó. Vou muito aqui obrigado. Vai agradecer pelo presente. Uma lembrança. Vai pra galeria de presentes nossos aqui. Pode Ter Mais Um Cast. Caraca. E a gente que agradece aí o Meu. convite. Eu tô super honrado de estar aqui com vocês. Era uma coisa que a gente que no começo. Porra, que top, hein? Rafa, o Rafael. Ele Vixe, hein? que. Valeu mesmo, brigadão, cara, pelo presente. A gente, pra quem achou que ia falar só de drone, Não, né? é drone, história, como fala? Peripécias. Como o drone é só uma ferramenta, o que a gente falou aqui hoje foram as histórias, né? Meu, e ó, isso já deixa marcado. Vocês vão ter que voltar aqui com a parte 2. Sim, com certeza. Porque, Prazer. da mesma forma que. História não falta. Meu, mas é isso mesmo que a gente quer. É sempre boas histórias. Eu já gosto dessas histórias que vocês promovem, assim. Conheci, igual eu falei, conhecia muito pouco, mas o que eu conheci agora, vendo assim, meu, é muito mais empolgante. Ó, tem- Só não vou falar que um dia eu vou me arriscar. Vocês são muito. Vocês são muito doidos, velho. Eu não tô com mais esse pique de correr, de fazer essas aventuras. O Ives tem problema. Pô, mas a Eu, próxima né? Eu. vez a gente tem que ter filmagem do Valdir na privada do Clodovil. É. Não, tem aquela, né? Não, ó, vocês têm Aquela uma. do- Tem na aquela- privada. o Clodovil do Paraguai. Privada do Paraguai. Teve uma outra filmagem do outro local que tinha um vaso lá. Era um outro local, nada a ver, lá em Ao Bauru. ar livre. Um vaso sanitário Aí ao ar livre, no meio de esse uma vila cara sentou abandonada. no vaso como se fosse o Clodovil. Aí a gente fez a festa lá de zoeira. Pessoal, você acha que nós não filmamos uma privada do Clodovil? Olha aqui, ó. Ela tá aqui. O Valdir tá sentado nela. Imagina quanto valeria se vocês tivessem o registro da imagem dele comendo a pitanga do Clodovil. Eu tenho, né? Ele tem, ele gravou. Tem. Você tem essa Ele imagem? comendo a pitanga do Clodovil. Tem, eu mostro ela assim. Tá ó, na minha mão. gravação ou não? Não ia GoPro lá? Não. Você não tava com ela na não. cabeça? Eu desci, quando eu desci, tava Ah. só... Mas eu tenho. No meu... Mas assim, nós temos aí quase 200 vídeos. Eu falei, faz 6 anos, 5, 6 anos, vai fazer 6 anos, né, cara?
Então, você tem história pra caramba, cara. Até pra fazer 10 podcasts, assim, porque nós estamos lembrando de um ou outro. Que são os mais marcantes, É. né? São os mais assim. Mas os mais todos marcantes, têm uma mas, história. Mas é assim. Mas a semana que vem a gente vai fazer mais. Mas é isso que eu ia perguntar agora. Não, mais vídeos. Daqui até o final do ano, assim, que tem os pontos hoje, os locais que Ah, a vocês gente estão... tem uma agenda, né? Uma agenda mais ou menos estudada. Assim, tem uns Mas- lugares que vocês acham que vocês... Tem alguns lugares no Rio de Janeiro. Tem no Rio de A Janeiro. gente não pode falar muito Lógico. onde a gente vai, senão vão antes que a gente, né? Tem esse detalhe. O nosso meio é bem competitivo. Não, mas é assim, igual nós faz, é assim, a gente gosta mais da história em si do que do lugar abandonado. Às vezes nós nem vamos filmar um lugar que não tem nada abandonado lá, não tem nada, mas já aconteceu algo lá. A história, Tem uma o história Pídio Cid é bacana. Pica-Pau Amarelo. Ah, nós tem, isso. Nós fomos na onde Isso foi nós podemos deixar gravado. pro próximo. Não, deixando pro próximo. pô. Nós filmamos o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde foi gravado da Globo. Na década de versão 70, que é da original. nossa A versão época. original. A versão original. Nós estávamos na cozinha da Dona Isso. Benta. E ela ficou abandonada durante décadas. E vocês vão ver o Minotauro. Tem uma cena do Minotauro que esse cara, que a gente combinou, esse cara recriou a cena. Se alguém assistiu a cena do Minotauro... Então a gente já sabe que vai E ter drone parte 2. E esse vídeo aí é incrível. É realmente assim, é nostalgia, né? Sim, sim. Provoca Não, o vídeo nostalgia. desse cara que ele fez... O meu foi bem simples, foi básico. Mas esse cara, a Dona Benta falando os exploradores do FPV. Imagine... Ele É que fez eu a peguei- sogra dele. a Eu sogra- acho que é melhor não contar. Ah, né? não, Fica pro não, próximo. Deixa pro Fica próximo. pro próximo. Mas assim, não. É assim, quem quiser ver, dá uma olhadinha lá, No né? Nose Drone, que eu No acho. 12 Drone tem lá, Sítio do Pica-Pau Não, o Amarelo. teu vídeo também estourou, né? O meu vídeo ele tá bem. Ele tá bem com aquele... E assim, mas o dele foi bem criativo, o começo do vídeo, né? Que ele põe a voz da Eu Dona peguei Benta uma falando cena, na gente. uma cena que tem um episódio que aparece um helicóptero no sítio. Né? E aí tá a Dona Benta e a tia Anastácia, nossa, não sei o quê. Eu coloco como se fosse o drone chegando. E ela fala, mas os exploradores foram longe demais. Uma Era narração por helicóptero, cima. era helicóptero E ficou legal pra original. caramba. Gente, Não. vocês precisam assistir, cara. Não, e eles vão voltar aqui. Não, você E com o drone. Vão voltar aqui Com e o com o drone. Com o drone. Já vamos fazer a gravação lá da esquina e já vai começar a vir daqui. Aí é top, hein? Vamos fazer isso aí. Aí é top. É que eu lembrei disso, falei com o Lê, falei, putz, seria bacana. Sim, sim. Se Só eles que, tivessem falado, só que, falou na, mesmo, o Humberto falou só mesmo. que na semana, na Muita correria, muita correria. e a gente nem tinha de pedir isso daí. Falar se era possível. O vídeo que eu vi passando no meio das câmeras lá das Não, árvores. e fora que a imagem vai ficar muito, muito bacana. Não, vai ficar porque... Não, vai teremos ficar. a parte Faremos, dois. faremos. Teremos a parte 2 aí. Gente, muito obrigado mais uma vez por terem vindo aí, por prestigiar. Foi demais. Foi bacana. Eu achei top. Curti muito para apresentar esse mundo, esse universo pra gente, totalmente desconhecido pra mim, assim, não fazia muita ideia como que era, mas muito obrigado mesmo, cara. Foi top. A gente que agradece aí pela oportunidade. Muito bacana o trabalho de vocês, muito profissional. Eu assisti aí os episódios aí, eu sou inscrito novo no canal de vocês, Sim, sim. mas eu já vi que é muito profissional, muito bem feito. O Rafael fica aqui nos bastidores, não aparece, mas, Ele só dá chicotada. mas a o estrutura que papel vocês do têm aqui é muito bacana. Ó, obrigado. Vai, Valeu, vai, meu vai amigo. longe, vai longe. Bom, só posso agradecer. Ives, Opa, eu que agradeço o convite aí. Valeu, Leandrão. Falou, tamo junto. Ó, obrigado, gente. Obrigado Valeu. mesmo por tudo. Galera de casa, obrigado mais uma vez. Todo mundo que chegou, que tá inscrito. Lê, brigadão mais uma vez. Rafa, Aqui, ó. e logo estamos de volta com eles aqui. Estúdio lotado hoje. hein? Hoje a casa tá cheia. A gente gosta assim. Né? Gente, brigadão e até a próxima. Valeu, abraço. Valeu, Tchau, mais. tchau!